Olá, e aí, tudo bem? Que prazer estar de volta aqui em mais um Encontro Gospel comigo, Alex Gonzaga, no meu canal de YouTube, Alex Gonzaga Oficial BR. Que prazer, muito obrigado. Como eu sempre falo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei que horas você vai estar me ouvindo, vai estar conosco aqui. Então que seja uma boa hora em qualquer hora que você esteja com a gente, tá bom? Obrigado pelo seu carinho. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, gente. É fácil, não paga absolutamente nada. Canal do YouTube meu é Alex Gonzaga Oficial BR. Fácil, né? Se possível, vai lá, né? Dá um toquezinho naquele sininho que se deixa você sempre antenado com as coisas que acontecem no canal. Obrigado Deus por mais uma oportunidade, mais uma semana, já estamos no segundo ano aqui, a gente tem gente boa demais. Hoje eu tô com dois grandes amigos que a gente vai bater um papo super legal, uma galera diferenciada que trabalha no mundo artístico, não são cantores, apesar que de repente eles devem até cantar, vou até perguntar isso, se eles já um dia se ousaram cantar, mas isso aí é papo para depois, mas são grandes personagens e personalidades do mundo da música cristã. Vocês vão entender daqui a pouco. Eu quero desde já só agradecer a minha rapaziada que está sempre aqui nos ajudando. Quero agradecer a Esbacem, por quem nos inspira, a minha associação de música. Se você é músico profissional ou não e precisa de uma associação, você precisa de uma associação, literalmente, para que você possa arrecadar os seus direitos, caso você seja compositor, intérprete, lá do ECAD, né? E saber de tantas coisas que são necessárias para você como músico profissional ou não, tá? De repente você tem uma composição, não é profissional, mas de repente ela foi para alguém, essa música estourou. Caramba, como é que é isso? A Esbacem, durante o nosso programa, vai estar passando aqui um QR Code e você pode, né, clicar no QR Code, saber tudo sobre os seus direitos e falar diretamente com o pessoal das Esbacem. A Esbacem é a minha sociedade de música. Tem tantas outras, mas quem dá uma força pra gente aqui e tá estourando no gospel, a gente tem Bispo Marcelo Crivella, a gente já tem Marquinhos Gomes com a gente, olha que tantos nomes, pessoal do Novo Som também está aqui com a gente. Então, seja associado das Esbacem. Teleeletrônica, onde a música está. Um grande abraço para você, Cláudio. Uma das maiores lojas, se não a maior loja do norte e nordeste do país. Ali, baseada em Fortaleza, duas grandes lojas que têm parcerias com grandes marcas, inclusive uma parceria com uma marca que eu sou endorser, a Shure, eles são representantes exclusivos ali. Se você que precisa de qualquer equipamento profissional para sua igreja, para o seu trabalho, para sua empresa, né, para fazer algum evento, entre em contato com a Teleeletrônica. Sushi Rock está aqui, ó. Hoje não deu para a gente comer igual aquela brincadeira que foi muito legal lá no programa de Natal, né? Mas já está separadinho aqui. Olha, recebemos uma comidinha. Se você curte culinária japonesa, entre em contato com o Sushi Rock. Fala lá com o Fabiano e a galera lá, que ele te atende de uma forma assim especial. Tem sempre aquele choro, dá para dar um desconto? Ele dá. Fala com eles diretamente. E você vai comer uma das melhores culinárias japonesas do Rio de Janeiro. Eu assino embaixo porque eu gosto muito de comida japonesa, tá? Então daqui a pouco, isso aqui eu não vou nem abrir. Depois do programa a gente vai comer aqui com a rapaziada. Fiquei sabendo que um não curte muito, mas a esposa dele já curte demais. E é cliente do Sushi Rock. Olha aí, Fabiano, tá vendo? Hoje um dos nossos aqui é cliente de vocês. Quero agradecer também a Zerifo, que trabalha com todos os produtos com excelência no couro. Mochilas urbanas, que são aquelas menorzinhas, mochilas maiores para viagens, aquelas bolsas bonitas de couro, necessaire, inclusive vai ter uma promoção, daqui a pouco eu vou estar gravando aqui a parte, mas vai entrar no programa, uma super promoção de uma necessaire que nós aqui do programa e a Zerifo está fazendo para você. Então, olha só, já passa a seguir a Zerifo lá no Instagram, que uma das condições vai ser você estar seguindo a Zerifo. Aproveita, segue todos os nossos patrocinadores aqui, que estão sempre nos apoiando. Quero agradecer a Brooklyn Produtora Audiovisual. Se você está vendo esse pedaço bonito aqui de estúdio e quer gravar também o seu podcast, quer tirar fotografias, a gente tem um estúdio paralelo aqui também de fotos, ou qualquer coisa de produção de vídeo e áudio, vem para cá, para Brooklyn Produtora Audiovisual. Um abraço, Filipão! Quero agradecer o pessoal da Nova Barra, a lavanderia, que lava as minhas roupas, as roupas em casa, e pode lavar também a sua roupa. Atende Recreio, Jacarepaguá, Barra da Tijuca, Vargens. Eles vão até a sua casa, pegam e deixam a sua roupa assim, bonitinha, cheirosa, não dá pra você sentir, né? Mas tá cheiroso. Vou perguntar pra galera se eu tô cheiroso aqui, eles vão falar. Quero agradecer também a Abradex aqui, juntinho da gente aqui, perto do estúdio, aqui no Shopping Dantal.
tudo em madeira para sua casa, aqueles acabamentos maravilhosos. Você vai lá na Abradex, fala com o meu amigo Douglas, que está passeando nos Estados Unidos, olha que tirando onda, vai lá e fala o meu nome, que você vai ter também, com certeza, um atendimento especial. Quero agradecer a Shure, a marca que eu uso, sou endorser da Shure, todo o meu equipamento com novo som de viagens, e esse super microfone que o pessoal chama de saboneteira. Ele tem um código dele aqui, mas sabe aquela saboneteira que você vê nos clipes? É exatamente essa aqui. Shure, muito obrigado pela confiança, obrigado por estar assinando o seu nome. E quero agradecer o Amor de Mãe. Tudo que você precisar eu chamo de bibelôs, tipo essas canecas aqui, tá vendo, personalizadas. Você precisa para uma festa lá da sua igreja, canecas lá do grupo de oração das irmãs. Olha que legal, essa é bem, né? Grupo de oração, né? Onde está aquele povo barulhento? É isso aí. Aquelas camisetas, né, que você também precisa. Tudo que você precisa personalizado, você vai no Amor de Mãe e pede lá. Eles vão te proporcionar coisas lindas. Olha, os convidados hoje, vocês vão ver, eles vão ganhar presentes aqui, vocês vão ver com mais detalhes aí, alguma coisinha do Amor de Mãe, tá bom? Quero agradecer demais, gente. Poxa, às vezes são 5 minutos falando dos patrocinadores, mas é importante porque essa galera ajuda a gente tem um custo muito grande, nada é de graça, né? E a gente tem um custo, esse pessoal está sempre nos ajudando aí com produtos, com materiais, com valores financeiros para que a gente possa pagar toda essa produção. Então, não custa, vai lá, entre no Instagram delas, né? Os QR Codes ficam passando aí para você ver, você pode entrar no QR Code para saber mais, mas pelo menos entra no Instagram, segue lá, fala assim, olha, acompanho lá o Encontro Gospel com Alex Gonzaga, valeu aí por estar nos ajudando a ele. Com certeza eles vão ficar felizes demais, tá bom? E são empresas que você precisa, né? Tudo que a gente fala aqui são coisas que você precisa. Então entre lá, dê essa força. Sem mais delongas, como diziam os antecipantes. Delongas é antigo, mas é isso mesmo. Sem mais delongas, quero apresentar os convidados de hoje, desde já agradecendo os caras. Eu estava falando que eles são importantes para o meio gospel. São cantores? Não são cantores. São músicos, até são também, tem essa onda, né? A gente sabe que também os caras curtem o instrumento. Mas são técnicos que trabalham, são engenheiros de som, são operadores daquelas grandes mesas que você pensa até que a gente está vendo aqueles filmes de espaçonaves, não é isso não, é onde a gente grava, e são pessoas fiéis ao nosso trabalho. Eu, como vocalista do Novo Som, projeto, um cara que trabalha há 36 anos, falo para você que esses caras, que às vezes não aparecem muito, às vezes nem aparecem, porque ficam lá atrás, às vezes no backstage no teatro, às vezes lá na igreja, tá lá na mesa do PA, lá atrás que você também não vê, no show, fica dentro, né, daquela casa, fala, que casa é essa aqui, né, que a gente chama de house mix. Esses caras nos proporcionam em estúdio todo aquele som maravilhoso final que você ouve nas nossas músicas, nos nossos clipes. Essa galera que fica na House Mix, que trabalha também nos grandes eventos, nos parques de exposição e grandes eventos de rua, grandes, né, que ficam ali precisando de um grande som de PA, que você também às vezes não vê. Olha, eles que fazem aquele som que você fala, caramba, o som dos caras ao vivo é muito bom. E a esses caras o meu respeito. E aí eu tenho toda uma intimidade de falar, além de grandes técnicos, grandes profissionais que eu já trabalhei e trabalho, viraram amigos, viraram parceiros, porque a gente fala a mesma linguagem, tem um respeito pelo outro. Quero agradecer aqui ao meu querido Edinho Cruz. Meu amigo, pô, cara, que prazer imenso você aqui. Poder participar do teu podcast. Pô, sensacional, meu querido PP. Meu parceiro, você nem o que falar. Respeita os caras. Quem já conhece vai falar, rapaz, você conseguiu juntar aqui. Mas se você não conhece de detalhes do trabalho, você vai ouvir hoje muita coisa que você vai falar, caramba, que de repente você vai falar assim, pô, tá aí, eu quero ser isso aí, eu não quero ser nem mais músico. Né? Porque a galera tem esse negócio, eu tenho que ser músico. Né? De repente você vai ouvir esses caras. Meu irmão, como é que estão as coisas, Edinho? Tudo bem, meu velho? Tudo bem, graças a Deus, Prazer. trabalhando bastante, gravando bastante, né? Produzindo, né? Porque até então as pessoas até me conhecem muito como o engenheiro, né? De gravação e mixagem. Exatamente. Mas na realidade eu comecei produzindo e arranjando lá atrás, na década de 80. Você é músico, guitarrista, né? Guitarrista, coisa e tal. Mas é isso, a gente trabalhando bastante. Eu tive o privilégio de ver algumas fotos do amigo como guitarra, né? De cabelão, anos 80. Olha aí. Eu não vou conseguir essas fotos para mostrar aqui. Não faz isso. Até o final do podcast vai botar uma foto. Nessa época que a dona Alice se apaixonou, então valeu a pena, né? Não, você cabelão, aquelas coisas, tirava onda, né? Nem me conhecia nessa época. Depois? Foi bem depois. Mas bem aí depois. tinha cabelão ainda? Não. Você se apaixonou pelo cabelinho curtinho? Curtinho, já de exército. E você, meu querido Pepe, como é que você tá, cara? Graças a Deus, bem pra caramba, viajando bastante. É. E
aí nas igrejas. Estamos Também, né? servindo ao Senhor sempre. Também, né? Para vocês entenderem, eu vou separar aqui as coisas, apesar deles fazerem também um misto disso, porque também fazem, né, de vez em quando, um entra no quadrado do outro, não tem aquele negócio de quadrado no seu quadrado, aqui não tem isso. Um entra no quadrado do outro, a gente vai bater papo sobre isso. Mas o Edinho, ele tem uma relação técnica operacional mais de estúdio de gravação e de produção em estúdio, né? Para vocês entenderem, as músicas que a gente grava, a gente vai a um estúdio, vocês já viram várias vezes a gente gravando no estúdio, e esse cara é um expert. Trabalha na MK Music, no grupo MK Music, de muito tempo. Nós começamos a gravar com o Edinho lá na MK, na primeira passagem do Novo Som na MK. 2000, né? 2000, né? Isso, 99 para 2000. E trabalhávamos de vez em quando com o nosso querido Sérgio Rocha, que eu vou chamá-lo aqui também, uma figuraça De La também. Rocha. De La Rocha, né? O Carlson também, né? Barros, Na MK. E o Edinho ficou lá, essa galera saiu, o Carlson foi para os Estados Unidos, o La Rocha saiu da MK na época, foi trabalhar em outras empresas, trabalhava na Som Livre também durante muito tempo. E o Edinho ficou ali sendo um dos responsáveis, masters do estúdio. E o PP é um cara que lógico que também manja de estúdio, mas é um cara assim que trabalha com live, aquelas coisas que você vê e fala, caramba, que maneiro, já fez live do Novo Som? Já na fiz época uma da do pandemia, isso né? aí, verdade. Na pandemia. Realizei um sonho. Pô, nosso também, né? Foi caro, mas tudo bem. Então, nada, não, mas parceiro. Não, esse parceiro. É, mas merece. E se fosse, que não é caro, né? É justo, é diferente. Perfeito. Mas o pessoal sabe que eu tô brincando. Mas convida pra vocês verem como é que é o preço. Então... Mas sempre tem um choro, né? Tem um choro. Tem que... Tem um choro. Ele já começa lá em cima pra chegar no final, vai dar tudo certo. Então, mas é um cara assim que viajandão, né? Viaja já o Brasil todo, fora do Brasil, com vários grupos. Hoje está no preto e no branco. Mas já fez Novo Som Live e já fez tantos outros que ele vai falar. Mas é um cara respeitadíssimo. Membro da minha igreja, né? Isso aí. A gente congrega na mesma igreja e é responsável pelo aquele som maravilhoso lá da primeira igreja batista do Recreio, Papipo do Recreio. Aqui a gente chama Igreja do Recreio, né? É um cara que é um cara que é o responsável lá. Então, quando eu chego lá, de vez em quando a gente consegue se esbarrar. Então, só para vocês entenderem, né? São pessoas assim muito requisitadas e muito respeitadas no nosso meio cristão e secular, tá? Os caras trabalham geral. Então, Edinho, primeiramente que eu vou falar para você é o seguinte, eu sei que vai ser difícil você responder, porque vai ser 15 minutos só respondendo isso. Mais ou menos, quantos trabalhou e pelo menos dos conhecidos, fala os nomes aí. Quantos? Aí, geral. Dos conhecidos e menos conhecidos. Mais ou menos. Sei que é difícil. Cara, eu vou vai pensando aí também já. Rapaz, eu vou... Tô te aliviando sendo sempre o primeiro poedinho, hein? Bom, é Rapaz, experiência. Eu vou te contar uma coisa. Eu nunca parei, Alex, engraçado. Pra contar. Mas não tem assim, só uma memória um pouquinho? Não, é difícil. Vamos lá. Aline Barros, Regis Danese, Damares, Novo Som, Alex Gonzaga, Exla, Marina de Oliveira. 15 minutos falando. Cara, tem muita gente. Deixa eu chegar no Grêmio. Rose. Falando dos Grêmios Rose. depois fala dos Grêmios. Rose Nascimento, né? os Nascimentos, acho que Tuca, todo, né? Marcelo. Talvez só não Matos. Só não Matos. Matos. E reclamei com ele outro dia. Encontrei com ele, foi fazer um acústico na MK. Eu falei, poxa, Matos, cara, uma música pelo menos. Ele, quanto eu pago, né, pai? Exatamente, porque o Matos é aquela figura, né? Quanto eu pago pra... Cara, muita gente. Bruna Carla, Fernanda Brum, 4x1. Isso dentro do grupo MK. Mas tem fora, às vezes eu te vejo em São Paulo fazendo mix. Fora, muita coisa também. Porque a gente vem ao longo do tempo, né, fazendo esse tipo de coisa e as pessoas... Graças a Deus, eles reconhecem o nosso trabalho, né? Sem dúvida. Né? Nós reconhecemos também, né? Vem lá de trás. Até os mais conhecidos, nós também reconhecemos esse processo. Isso. E procurando sempre estudar, né, Pepe? Que a gente tem sempre que estudar, porque mudou tudo, Alex, né? A questão de gravação mudou bastante. Ela entrou talvez numa vertente que se você não tiver, claro, o conhecimento técnico lá de trás e não levar, né, para essa nova tecnologia, você fica para trás, cara. Então a gente está sempre estudando, se aperfeiçoando e é isso. Uma revolução tecnológica. Perfeito. Tecnológica. No PP, você pode, aproveitando assim, quantos também, mais ou menos, uma conta rápida, você já trabalhou? Vamos lá. Uma conta rápida, né? Lógico, vão ficar alguns, mas fica... Sim.
Tipo assim, os mesmos que o Edinho, mas não sei o que. Quase. Menos, na verdade. Mas assim, eu comecei na igreja, né? Comecei na igreja, eu sou filho de pastor. Como eu comecei no áudio, e sempre muito no áudio ao vivo. Eu sou de um tempo que não tinha aquela de hoje eu quero ficar em casa. Ah, você quer ficar em casa? Então tá tudo trancado. Vamos pra igreja. Ou vai pra igreja ou fica tranquilo. Então, não vai a brincar. família ia todo mundo. Meu pai chegava sempre cedo. E não tinha quem ligasse o som. E aí, assim, Olha aí. vamos lá, aprender, mexendo. E eu comecei a gostar daquilo. E meu pai não era músico, mas ele sempre chegava com os LPs lá, antiga Juerp, Hoje é. Epa. Sim. casa Gravadora publicadora. E ele chegava com os discos que eu CPAD. sempre curti ler as fichas. As fichas As, técnicas. as, Pô, antigamente, porque botar- naquela época era muito difícil você ter essa curiosidade, né? Eu Hoje, de gostava repente, demais, a galera até tem mais, mas eu sempre gostei disso. Primeira coisa que eu fazia era pegar a ficha técnica. Antigamente os caras botavam qual baixo que gravava, qual era o Sim, violão sim. que gravava, É, qual a é, guitarra é. e tal. E eu comecei nesse ambiente. Na adolescência, meu pai era pastor numa igreja bem lá dentro de Belfort Roxo, e na adolescência eu mudei de igreja. E aí, quando eu cheguei na nova igreja que eu participava lá, e tinha um grupo musical, até o cantor era o compositor Marcelo Manhães, o Marcelo nome do Manhães, grupo era Grupo Manhães. E aí comecei a aproximar dos caras e como eu já tinha uma experiência de mexer com áudio, e ali eu tomei gosto. Aí depois, assim, comecei a estudar. Estudar a gente nunca vai parar de fazer isso, né? Não pode parar. Não pode parar. Então eu comecei trabalhando com o Marcelo Manhães. Depois eu fui pro Grupo Logos, trabalhei 12 anos com o Paulo César. Ele, inclusive, é meu padrinho de casamento e tal. Bati um papo com ele aqui no primeiro programa antes de gravar vocês, né? Querido, aprendi assim, gente, maravilha. muito do que eu aprendi tecnicamente, inclusive ministerialmente, sobre a responsabilidade que a gente tem de entregar um som de qualidade, porque a gente tem uma oportunidade só para aquele evento, Ainda pra mais, aquele ainda, momento, mais- pra aquele momento. ainda mais no caso do PP, né? Que o PP é o seguinte, é o que está acontecendo ali. A gente tem pouquíssimo tempo para resolver. Tem que resolver tudo. Né? É uma diferença que depois eu vou confrontar, assim, né? Vou falar dessas diferenças. Claro, Isso claro. vai ser legal pra galera tecnicamente entender. Aí depois do Logos eu entrei na Aline, trabalhei com a Aline também mais de 10 anos. Aí da Aline trabalhei com o Cassiane, trabalhei com a galera Ih, rapaz, trazendo esqueci a de falar. Arca. Tem que Olha falar da só, Cassiane. Deixa, vai lembrando, Trazendo a disso. Arca, Mariana Valadão. É muita gente. Já fiz com a Rose também. Fez. Eu trabalhei muito tempo com Midian Lima. Hoje eu tô com Preto no Branco. Trabalhei muito tempo com o Kleber Lucas também. Kleber, Você não cara. falou do Kleber. Olha aí, rapaz, Kleber, meu ó. parceiro. Vai lembrando, Não. vai lembrando. Isso aí, né? Na realidade, pessoal, olha só, é muita gente. Por isso que eu falei, vai ficar aqui. Porque esses dois que eu tô aqui, isso é pra vocês entenderem o nível. É importante que vocês entendam o nível. A gente tá aí. E, Olha aí. há 4 anos eu trabalhei também com o DJ Pedro Sampaio, uma experiência que eu tive lá no a gente chama de mercado secular. A gente faz essa separação, né? Mas trabalhei um tempo não na música cristã. Foi uma experiência muito legal. Foi a primeira vez, Pepe? Não, eu já tinha trabalhado também com Alex Cohen. Alex Cohen, daqui da da região. Cara, sim. Já fez Réveillon lá no meu condomínio. Isso aí. A gente tocava em muito corporativo. Isso. Foi uma experiência bem bacana também. Grande músico, muito bom, talentosíssimo. Demais. Admiro Alex, demais. né, meu? Esse é outro papo. Mas, e aí, por 4 anos eu trabalhei lá com o Pedro Sampaio, foi uma experiência muito legal. Como é que foi essa chamada lá? Como foi a chamada? Quando eu trabalhei com a Bruna, tinha um cara que trabalhava como hold lá, o Fernando. Mas tem a Bruna também, você tá esquecendo muita gente. Muita, mano. Ele tá te ajudando. Exatamente, tá me lembrando. Ele tá te ajudando. Nissinha, fica mais, se você quiser pagar mais um café ali, fica à vontade. E o Fernando era hold lá, e depois de um tempo, o Fernando começou a trabalhar, também foi trabalhar na música secular, e ele trabalhou com o Naldo, trabalhou com a Anitta, hoje está produzindo... Hoje ele é produtor técnico e trabalha com a Ludmilla. E nesse tempo... com o nosso querido Castilhol, né? Isso aí. O Castilhol, o Dedê. Vou trazer o Castilhol aqui. É um cara sensacional também. É sensacional.
E aí o Fernando tava trabalhando na produção técnica lá e me ligou. Ele falou assim, ó, tem um negócio aí pra gente. O jeitão dele falar. Ó, tem um rapaz, tem um menino aí, ele fala, tem um menino aí que tá começando a estourar e a gente tá precisando de um técnico de monitor. Tá afim? Eu falei assim, vamos lá, vamos ver se eles gostam de mim. Vamos fazer a experiência. E aí fiquei lá 4 anos, foi um tempo muito bacana. A gente tocou nos todos os festivais grandes no Brasil, a gente fez turnê fora do Brasil também e tal. E ele tá estourado, assim, o cara é muito bom. É um DJ, assim, é um dos maiores do... Eu que te sigo, falei esse off, eu vou falar até pro pessoal entender. Eu sigo o PP lá no Instagram e tal, e tô vendo lá. O PP tá trabalhando no secular, Pedro Sampaio. Pedro Sampaio. Eu falei, caramba, né? Deve ser uma dupla sertanejo universitário, né? Que essa onda agora. Aí aqui que ele me falou, não, cara, é um DJ. Eu falei, mas como assim, Pedro Sampaio? Eu falei, não, é Pedro Sampaio. Mas você já, quando você já vê esse lance assim, você já entende o E. Pedro e Sampaio, porque as duplas são assim. E às vezes quando a equipe técnica tá chegando para um evento, e às vezes a gente toca muito em festa agropecuária, aí a galera que tá lá da segurança para liberar os acessos, aí a gente fala, ó, a equipe técnica do Pedro Sampaio. Aí o cara no radinho. Aí a galera da dupla chegou aí, ó, o Pedro e Sampaio. Não, aí depois... Então não foi só um pensamento meu, né? Edinho, já fez algum secular também? Uma galera de fora do gospel? Cara, na realidade eu comecei no secular. Opa, então vamos lá, vamos essa história. Cara, comecei, por incrível que pareça, Alex, gravando muito samba enredo. É mesmo? Porque geralmente as escolas, quando estão no período carnavalesco, eles têm aquela coisa. Então, eu morava na Baixada, né? Tinha um estúdio que eu trabalhei do amigaço meu, saudoso Ferrinho. Só um parênteses, porque eu quero falar. Mas e como é que tu começou? O PP falou que começou. Começou em estúdio o quê? Foi também alguma coisa ali? Depois a gente volta aí. Só pra não perder. Não, vou perder. Então, aí comecei lá com o Ferrinho, isso, né? Foi o primeiro estúdio, assim, profissional que eu comecei. A gente era sócio do estúdio, coisa e tal. E a gente começou a gravar. O cara já começou sócio, hein? A gente não tá falando de coisa pequena, não. Então, porque, como eu te falei, eu já vinha de arranjo e produção, então a gente já fazia muita coisa. Gravei muito no Hermínio 464, no estúdio. Hermínio, sim. Né? Aí, o Edinho é músico também, tá? Sim. Guitarrista e tal. Aí o que aconteceu? Aí a gente começou gravando, eu comecei gravando samba enredo, direto, ia pro estúdio, aquela cabeçada, 40 concorrentes, coisa e tal, e entra e grava, aquela loucura. Aí foi indo. E nisso o Ferrinho já tocava há um tempo com o Bebeto. Bebeto, né? Rei dos bares. Exatamente. Slogan do Bebeto. Coisa e tal. Aí ele resolveu fazer a Banda Brasil. É isso aí. Banda Brasil. Né? Banda Brasil, coisa e tal. Famosíssima também. Exatamente. Uhum. Aí ele me chamou, falou, poxa, cara, você quer ir, coisa e tal? Eu, cara, assim, não, Ferrinho, eu não tô afim de, assim, sabe, eu quero mais ficar na parte técnica, não quero entrar, sabe, tocando e coisa e tal. Não, mas vem comigo, coisa e tal. Aí a gente começou a produzir algumas coisas ali, eu e ele, coisa e tal. Aí foi indo, e depois, né, gravamos, né, aquele sucesso, Vou Nadar e Morrer na Brisa. Gravei aquilo, coisa e tal, com ele, e por aí foi. Mas aí eu fui deixando isso, coisa e tal, porque na realidade, quando eu comecei, né, até uma história assim, quando eu comecei a me interessar pela questão do áudio, foi assim, por uma necessidade que eu via, poxa, cara, os caras o gospel não tem um lance profissional. Né? E eu estava cansado de ir pro estúdio, pedir às vezes as coisas pro técnico, não dá para fazer. Aí eu falei assim, cara, é o seguinte, eu vou aprender esse negócio aí, eu vou fazer, entendeu? O som ficar do jeito que eu quero. Exatamente. E foi assim que eu comecei, né? Gravando, mixando, e na nossa época sempre foi muito difícil, né? Comecei lá pela década de 90. Quer dizer, a coisa já estava assim, progredindo, mas não tanto assim como é hoje, com tanta informação aí. Agora exatamente. Nesse período, né, que você tá lá no secular e tal, mas você já
cristão? Não, eu fui criado. Então, foi criado. Eu nasci no lar evangélico, minha avó, dirigente de círculo de oração. Então a música sempre teve muito presente na minha vida. Na vida e coisa e tal. Então, assim, a primeira vez eu até me lembro, um tio meu que sempre gostando de música e coisa e tal, comprou um violão. Aí eu falei assim, pô, cara, legal. Muita música, muito hino. Né, rodando em casa, vitrolinha e coisa e tal, aquela coisa de Vitorino Silva, Osés de Paula, Shirley Carvalhais e coisa e tal. Então eu sempre fui muito ligado a isso, né? Aí minha avó, o que ela fez? Ela falou assim, aprende a tocar um negocinho para você acompanhar a gente no círculo de oração. Então foi a minha primeira experiência, indo para a igreja, acompanhando as irmãs do círculo de oração, a minha avó cantando lá e coisa e tal, acompanhava. Está o dirigente dessa igreja. As irmãs. E detalhe, aí é o seguinte, cara, esse culto, rapaz. Então foi assim. O início... Só crente raiz. Isso. Não é uma que é Nutella, não. Não. Aí foi dessa forma, Alex, entendeu? E aprendi e coisa e tal, e fui sempre com muito amor à música, sempre teve na veia a música, entendeu? Eu sempre gostei muito disso. E uma pergunta interessante, Pepe, e ela vai servir também para Edinho, mas eu vou inverter agora eu vou dar um tempo para Edinho respirar, porque você fica nessa, né? Eu falo com ele, depois você já fica com Eu já fico pensando quem que vai ver, né? Quando que você você já teve algum trabalho paralelo? Ou Sim, você, né? Sim. Necessitava para viver, mesmo querendo a música e tal, querendo a parte operacional técnica, mas tinha que viver, né? Ganhar o seu dinheiro. Sim. E em que trabalhou? Não foi auxiliar de pipoqueiro igual o Geraldo Alves. Rapaz, que essa história, cara. Nem fala nisso. Bom demais. Geraldo, bom demais isso, Alex. Quando eu te encontrar, vou arrumar uma pipoca e um milho, vamos. E antes que eu me esqueça, eu vou dar o direito de resposta, que você sabe, né? Que ele o senhor Geraldo Ábido. Há mais de um ano atrás, no primeiro trabalho, ele já começou a botar você no Belino. Vamos lá, não esquece isso não. Fala, desculpa. Então, eu trabalhei no segundo grau, eu fiz técnico de processamento de dados e eu, na época de estágio, CIEE, eu trabalhei na subsidiária do Banco do Brasil, uma agência de viagens. Comecei como estagiário. Não, mas era estagiário CIEE, você vai lá, antigamente você ia no quadro, você tinha que ir lá, hoje é tudo na internet. Isso. Você tinha que ir na sede do negócio lá, tinha um quadro e você pegava o papelzinho da vaga, tu se candidatava à vaga e fazia a entrevista. Aí eu fui estagiário lá por 2 anos, não era concurso público, como era um subsidiário, eu trabalhei 2 anos nessa. Fui efetivado. Depois fui efetivado. Sim. E trabalhei lá na área de processamento de dados, depois trabalhei na área de administração, faturamento, essas coisas todas. E consegui uma vaga de bolsa integral numa universidade lá em Nova Iguaçu, que eles tinham um projeto social, coral e orquestra da Unig. Dr. Fábio, antigo falecido, e quem era da orquestra ganhava uma bolsa integral para fazer qualquer curso. E aí eu estava tentando conciliar, então eu estava fazendo a faculdade de Direito. Depois da faculdade de Direito, eu saí dessa empresa, fui para uma outra, com uma promessa de quando eu concluísse a faculdade, eu ia trabalhar na área jurídica da empresa. Sim, estava fazendo Direito. Estava fazendo Direito, estava encaminhado, beleza. Mas aí tem o lance do chamado, né? Eu sempre gostei de áudio, E nesse tempo eu conciliava, né? Durante a semana eu trabalhava secularmente, trabalhava na empresa. E final de semana, teve um tempo que eu logo viajava muito finais de semana, então a gente, sexta-noite, pegava o ônibus. Fazia o circuito. Voltava de madrugada, na segunda-feira já ia direto. Final de semana sempre viajando. Muita gente fez isso. E aí em 2001, o Paulo virou para aquela formação da equipe e falou assim, tô querendo voltar a viajar com a banda de tempo integral, quero fazer umas turnês pelo Brasil todo e tal. Quem tá comigo? Eu estava no 7º período da faculdade, estava já com a promessa de quando eu... Estava indo pro 8º período. Faltava pouco para me formar, faltava 1 ano e meio para me formar. Já encaminhado para quando me formar, já ir para a área jurídica da empresa. Mas eu já tinha feito um pedido a Deus em 96, quando eu vi o Logos tocando lá em Belfort Roxo, eles estavam sem o técnico. E eu sempre tive claro o meu chamado assim, que assim, eu sou filho de pastor, e todo mundo diz, filho de peixe, peixinho filho de pastor, pastorzinho e tal. Mas não, assim, eu tenho claro desde que eu me entendo
Mas tem, cristão. mas tem o DNA de pastor. hein? Calma, não é isso não. Não, é outro, vai chegar não, lá. mas não adianta, tem o DNA. Filho de pastor tem o DNA de pastor, não tem Mas jeito. eu sempre gostei do áudio. Eu tive mesmo. com o Marcos, só para pontuar, né? Que você tá falando. Aham. Eu tive com o Marcos Salles agora, que saiu essa semana agora passada, o programa dele. E o pai dele, pastor, né? Sim. E você falou esse negócio de DNA de Não, pastor, não. isso é impressionante. Não tem jeito, não tem jeito. A gente não tá profetizando É, isso, não. sim, Fica sim, tranquilo. pastor. Não, mas eu tenho claramente meu chamado ministerial, que é assim, eu sou facilitador. Tanto como eu faço nos shows, Ele eu já sou tá preocupado com facilitador. os caras. E aí o Paulo, e aí antes, lá nessa apresentação lá em Belfort Sim. Roxo, o Paulo pediu oração, gente, ó. Eu pedi oração para que Deus mande logo um técnico, que a gente está testando alguns, que a gente está viajando por um tempo sem técnico. E você lá? Eu tava assistindo o culto lá. Olha Tava aí. lá, fui assistir. É resposta. Na época era o Fofão, era o baixista. O Elber, amigo meu de infância, era o tecladista. Eu fui para casa sem pretensão nenhuma. Isso foi em 96. E aí eu orei, poxa, eu tenho claramente que eu não vou ser um pastor, mas eu queria viajar o Brasil todo para anunciar Jesus. Aí quando passou uns 3, 4 anos, eu, numas férias da empresa, o Fofão falou, vamos comigo assistir a programação do Logos lá em Campo Grande, na terra do Paulo. E aí eu comecei a me aproximar deles. Passei a participar do grupo. E aí quando chegou em 2001, Paulo virou e falou assim, ó, quero chamar essa formação para viver integralmente do ministério. Caramba. E assim, garanto algumas coisas. Não tem salário fixo, não tem plano de saúde. As garantias são maravilhosas. E naquele Mas dia eu entendi. não tá mentindo, eu garanto que não vai ter. Sim, Mas nunca vai faltar nada. É. Aí naquele dia eu falei assim, ó, eu ouvi claramente Deus falando comigo assim, ó, lembra que você conversou comigo há um tempão atrás? É. Quero ver se aquele teu pedido... Eita. Só que a gente tinha que largar tudo. Que a gente ficou de 2001 a 2006... A gente ficava 3 meses na estrada e 15 dias em casa. Então não tinha como você se dedicar a nenhuma Sem outra chance, atividade. Sem chance. E aí eu larguei tudo, me entreguei, me dediquei nesse tempo aí. E assim, aprendi muito. Eu Depois imagino. do tempo eu parei de viajar, eu casei. Entendi que também era o tempo... faz o tempo das coisas todas. E aí logo depois eu entrei na linha. Eu já conheci o Edinho... Quando ele era sócio lá do Ferrinho. Estúdio no tempo lá Nosso Som. É isso aí. Puxa, se soubesse, teria trazido o cassete. O pessoal da Baixada, pouca grana, a gente só gravava na madruga. É. Antigamente, rapaz, antigamente o horário mais barato era na madrugada. Só que ela falou o seguinte: não era só da Baixada, não, a gente da Zona Oeste também. Aqui mas do Rio, a galera nossa ali de Padre Miguel, juntava, Bangu. E a gente chegava lá no estúdio. Edinho, nesse tempo, Edinho já era um técnico respeitado. Mas a gente, Metido, né? bicho, mas a gente quase não tinha contato, porque a gente Nariz só em trabalhava pé. de dia. A gente chegava lá, pô, a gente queria conhecer o Edinho. Não, o Edinho já foi, né? Edinho só no Isso período aqui do dia. não trabalha em horário dos corujas. Não, né? trabalha. Rapaz, trabalhei muito tempo nesse horário, cara. Muito tempo. E aí foi aí. Mas Micai fez os negócios Sim, também sim. de madrugada. E aí foi mais ou menos isso. Maneiro. Sempre estudando, buscando. O Paulo César, para te corroborar que você está falando aí dessa questão de largar assim, né? Deixar Sim, algumas sim. coisas para efetuar outras, né? Porque é um chamado de Deus. Eu, no papo com o Paulo César, uma das perguntas que eu fiz com ele, o episódio foi muito rápido, a gente teve um probleminha técnico e tal, e eu tive que gravar um negócio mais rápido, depois eu vou até gravar um outro maior, Legal. quero ver se ele consegue presencial, mas consegui formular algumas coisas e perguntei a ele, né, Paulinho, poxa, quando mais ou menos você conseguiu falar assim, agora eu posso viver de ministério, né? Perguntei sobre a questão dele ter tido um trabalho secular, se teve ali paralelo. Ele falou, cara, não. Nunca tive um trabalho secular e detalhe, nunca pedi nada às igrejas. Deus me chamou para a obra e tudo que eu ganhei foi assim, eram ofertas. Eu nunca direcionei alguma coisa, ele falou assim, é tanto ou não é tanto. E com essa, aí você está corroborando Mas o que isso você mesmo. falou. Olha que coisa A impressionante. gente não tinha um valor de um cachê por trabalhar, entendeu? Tem que ter fé. Tem que ter Era- fé, irmão. Então, mas, Tem que ter A fé. gente recebia um percentual das ofertas, então a gente não tinha certeza de nada. Realmente a gente não tinha certeza de nada. Foi um exatamente. tempo muito legal. Assim. Um tempo que a gente aprendeu muito. E era isso mesmo. Por um tempo eu ajudei o Paulo na produção, na logística dos eventos, né? Porque era muita coisa para ele tocar sozinho.
E ele me chamou para ajudava na agenda, ajudava nos acertos financeiros lá, quando eu recebia as ofertas. E era isso, não tinha um valor estipulado. Era uma oferta. Impressionante, cara. Que nos dias de hoje, assim, graças a Deus, essa visão mudou totalmente. Né? Se profissionalizou. Né? Porque, Isso aí. porque, infelizmente, talvez nem... Lógico que o profissionalismo chegou. E hoje a gente faz grandes eventos que são produzidos por Secretaria de Cultura. Sim. Assim, né? Então são coisas realmente oficiais, né? Mas, pelo menos é uma ideia minha, vocês fiquem à vontade para também dar a sua opinião. Infelizmente, a gente teve que impor, mesmo não sendo para a prefeitura, tal, alguma coisa assim, mas até para as igrejas, que muita gente fala assim, que absurdo. Eu liguei para Mas eu lá sempre, dividi isso muito bem. Então, entendeu? Mas aí que tá, mas eu tô falando pra galera, porque muito, Sim, o pessoal, sim. o povo, né? Que absurdo, né? Poxa, o fulano de tal veio aqui na igreja Cobrou. e ele falou assim, é isso. Poxa, por que ele não podia falar? Não, dá uma oferta. Porque sabe o que acontece? Às vezes você vai... E você vai num lugar longe, que você pega o teu carro, você sai... Isso acontece até mais, às vezes, acontecia, né? Com a galera que é solo, né? Os solos que vão mais nas igrejas, né? Isso aí. E aí, chegava lá, o pastor dava R$50 pra gasolina. Eu falava, mas cara, como assim? Mas pô, não, tá bom, e tem um lanche aí, como se o cara passasse fome em casa. É isso aí. Então, infelizmente, na minha visão, essa questão de você impor... Né? Você falou, olha, é assim, Preciso eu vou, mas disso. preciso disso. E as pessoas entendem mal. Mas por quê? Por causa dessas pessoas que nunca deram valor. Né? Não souberam dar valor também às pessoas que iam visitar. E ainda tem uma classe de pessoas que se aproveitaram também, se aproveitavam. Tipo assim, eu vou levar o Alex, porque eu sei que o Alex vai levar muita gente pra minha igreja. A cantina vai funcionar, a lojinha vai funcionar, a oferta vou arrecadar bastante. Perfeito. E pelo menos... É uma coisa que eu observava. E às vezes as pessoas usavam o nome do artista para ter. Então, sim, assim, eu não acho nada mais justo do que. Lógico, Digno ao preço do seu salário. Exato. E nós somos profissionais, a gente tem. Então, mas coisas- vivemos a gente- disso. Vivemos disso. É um ministério, mas é também a nossa profissão. A gente Sim, não pode sim, descartar sim, sim. isso, né? Perfeito. Então, lá atrás, o que eu fiz? Talvez por começar no secular, eu já vi isso lá atrás, na década de 80. Mas no secular também? No secular. Não. Como eu comecei. Você visualizou essa situação. Exatamente. O que aconteceu? Como eu te falei, eu vim do secular, Sim. então sempre foi o trabalho. Sim, sempre trabalho. Entendeu? Certo. Então eu sempre dividi muito bem o trabalho. Tá. Com o ministério. Entendi. Com a vida. Exatamente. Tá, Então o que acontece? Eu fui levando isso um pouco para a questão técnica. Aí as pessoas até falavam, pô, mas o cara tá cobrando isso. Tipo assim, eu tô falando de 84, 85, quando eu comecei a gravar. Sim. Né? Então, assim, eu acho que as pessoas, cara, ao longo do tempo foram sacando o seguinte, poxa, cara, se a gente não investir nisso, a gente vai ficar aquém. O próprio, o Paulo César do Logos, o cara sempre, você vê, sempre teve um investimento, gravou lá fora. Isso aí, os primeiros discos. Aí tinha o ônibus Exatamente. dele, o equipamento dele, né? Sim, sim. Então, aí o que acontece? Aí se via a diferença, né? Cara, então é isso aí. Então, aos poucos eu fui também colocando isso, gravando, né? Assim, olha só, cara, é X. Mas fulano não cobra isso. Mas não cobra, mas a gente tem equipamento, a gente tem investimento, a gente tem uma série de coisas, né? Esse jogo, vamos botar assim, né? Essa concepção, ela foi mudando pouco a pouco, né? Mas ainda existe muita gente hoje que reclama. É impressionante. O cara fala assim, eu falo, meu amigo, poxa, você pode dar uma oferta assim, que absurdo, olha. Só que aí você chega lá no supermercado, aí você fala, meu irmão, olha, eu vou levar minhas compras aqui, porque eu sou o cantor, né, fulano de tal, eu canto assim pra Que Deus. bacana, né? Mas não vai não. Pô, maneiro, mas o seu cartão de crédito, cartão é cheque. Exatamente. As pessoas, às vezes, elas não entendem isso, cara. É a mesma. Minha equipe técnica, enquanto a gente tá batendo esse papo gostoso aqui, aproveita que a Anice tá aqui, consegue um café pra gente aí, Olha Felipe. aí, rapaz, o A café. Anice já sabe até como pegar o café, ela vai Olha aparecer, aí, olha né? aí. A Anice tá toda bonita qual é essa cor? Lilás? Seria lilás? Isso. Né? Lilás. Esposa Ela vai do- aparecer aqui trazendo um café pra gente, vocês vão conhecer a esposa do Edinho. Olha que tá aí, aqui, ó. Então, Primeira dama. é uma coisa, assim, que até hoje é uma coisa que em algumas igrejas ainda bate.
A gente ainda recebe esse tipo de coisa. Caramba, que absurdo. Então, mas está aí exatamente nos dias de hoje, as igrejas que investiram nisso estão sempre à frente. Exatamente. Né? Sim. Elas não deixaram isso nem acontecer. Opa, não, aqui você vem, você é abençoado, eu tenho uma boa equipe. A música hoje na igreja mudou, né? Cara, hoje eu costumo quase a falar o seguinte: hoje em dia uma igreja se começa pela música. Mas, Posso então, fanão Isso? Pode? Ou é exagero? Não. Vocês estão entendendo, lógico, a conotação que eu quero dar, né? Óbvio. Né? Porque, cara, hoje em dia, dificilmente você vai numa igreja que cresceu, que se colocou ali no seu bairro como uma igreja de excelência, né? Perfeito. Cara, a música. Tem e aí, um equipamento passa bacana, pelo equipamento, a gente vê na PIB aqui, tem uma estrutura a gente boa. vê na Atitude, em tantas outras, na Advec, sei lá, entra, várias outras e tal. Então, porque os pastores... Exatamente. É excelência, a busca da excelência, né? Exatamente. Aí eu te pergunto, dentro até para entrar nisso, Edinho e PP, isso foi o olhar do pastor, desses que também tem um olhar um pouco mais à frente, ou foi uma imposição do mercado? As duas coisas. Porque o pastor... É sinuca de bico essa pergunta? Não. Ainda não, né? Eu tô tentando... Tá. Então eu acho que são as duas coisas. Tá entendendo o que eu tô falando? Claro. Pastor, não vai dar certo. A gente precisa... mas não tem verba, meu filho. Faz uma campanha. Então, não tem problema. Ou o pastor falou, gente, vambora. Eu acho que é meio natural, assim. Uma coisa... Foi uma coisa natural. Eu acho que uma coisa... Você vai ter... Lá na PIB, um exemplo, era uma capelinha, começou a ampliar. Normalmente, assim, são as igrejas, uma grande parte começa pequenininho e as pessoas vão sendo atraídas pelo culto agradável, pela música boa, pela palavra, lógico, consistente. De coisa, a comunidade vai crescendo. Automaticamente todos o equipamento tem que ser... Exatamente. É um público maior, um auditório de 2, 4, 5 mil pessoas, ou um auditório para 1000 pessoas. É uma coisa puxando a outra, né? É um teatro, então não precisa se preocupar com projeção, com transmissão. Hoje em dia você não faz nada sem a internet, a gente está aqui... Exatamente. Para um público que o alcance é gigantesco. Exatamente. Então, assim... É um público sem fronteiras. Exatamente. Sem fronteiras. Então, foi uma coisa meio que aconteceu, acho que naturalmente. Isso aí. Que os pastores, né? Ele fala, olha, não, a gente tem que investir. Não tem como não investir nisso. Sim. Né? E eu acho que, aos poucos também, a outra coisa... Porque grandes músicos... Vamos pro lado dos músicos. Os músicos que, a maioria, que se formaram dentro da igreja, que tiveram, assim, é outro papo também, que tiveram que sair... Fica à vontade, né? É o papo. Exatamente. Que tiveram que sair, o que isso aconteceu? Eles levaram essa bagagem também para dentro da igreja. Sim. No sentido, né? Você vê hoje grandes músicos que tocam com grandes nomes do secular, né? Com equipamentos bons, sabe, de excelência. Então, por que não fazer isso também na igreja? É lá que tem que estar a excelência, com todos, né? E eu vejo que antigamente, assim, vamos lá, uns 30 anos atrás, parecia que essa distância técnica entre o que acontecia na igreja e o que acontecia fora da igreja era gigantesca. Hoje, você está na igreja, você tem excelentes mesas, sistemas de som, as marcas procuram as igrejas para oferecer seus produtos, seus lançamentos, essas coisas todas. A gente, né? Sim. Quando que eu pensei há 15 anos atrás, mesmo com sucesso do novo som e tal, de você conseguir um endosse de uma grande marca. Era difícil. Sem dúvida, muito difícil. Hoje, o próprio mercado hoje tem olhos para esse segmento da música, né? Que assim... O gospel hoje, cara, é uma fatia enorme do mercado. Do mercado. Então, assim, até as próprias marcas que apoiam enxergam os artistas como potenciais, são divulgadores da marca. Exatamente. E, assim, quantas igrejas existem na Barra da Tijuca? Igrejas evangélicas, igrejas católicas. Perfeito. Cada um que precisa de um microfone, precisa de pelo menos 2 caixas de som, uma mesa. Lógico, assim, potencialmente é um mercado... E as igrejas usando toda essa tecnologia, assim, eu acho que essa distância entre as tecnologias, assim, do que acontecia fora da igreja, porque acontece hoje está muito
Hoje a gente já, assim, você vai ver... Hoje a gente está usando autotune dentro da... Que é uma outra conversa, mas um autotune no ao vivo, usando VS, recursos, todos os recursos tecnológicos. Qualquer igreja, seja grande ou pequena, hoje ela está tocando com VS, com clique, todo mundo com sistema de fone. É verdade. A tecnologia... eu acho que... A pergunta que você fez, eu acho que é isso mesmo. Acho que uma coisa acaba puxando a outra. Não tem como. É verdade. E respondendo a sua pergunta em relação até a questão do que você perguntou ao PP do trabalho secular, né? De um outro trabalho. Cara, eu, assim, vou te dizer, cara, estudei, fiz o curso técnico de eletrônica, né? Comecei a me interessar muito por manual, daí... Na minha época, assim, que eu comecei como técnico, os manuais era a minha fonte de pesquisa. Olha quem tá chegando. Tá chegando a primeira dama do seu Edinho Cruz. Olha aí, ó. Hoje, primeiro vai pra ele. Olha lá, ó. Esse café é caro. Caro, hein? Esse café é muito caro. E você sabe que você vai ser cobrado nesse café uma semana inteira. Muito. Ela vai falar em casa assim, você me fez entregar um café. Você fazer a máquina, você não precisava, vai ficar só olhando. Pois é. Nisso, obrigado, querida. Nisso é a esposa da Edinho. Mas aqui como é informal. Aí o que acontece? Eu tava falando do... Você estava comentando dessa questão de uma coisa puxar a outra, dessa necessidade, né? Obrigado, minha querida. Mas não foi nisso, não. Você estava falando do secular, do mercado. Do mercado secular. Músico, o cara foi para lá e teve que voltar, e ele trouxe, ele levou. Trouxe uma bagagem. Essa junção, exatamente. Sim. Então, mas eu acho que não era isso, não. Então daqui a pouco vai vir de novo. Exatamente, eu tava falando exatamente... É o café. A Anice conseguiu desconcentrar todo mundo. De escolher uma outra profissão, que eu estava falando. Isso mesmo. Né? Anteriormente, o PP comentou que trabalhou lá no negócio do banco, aí você puxou. O que acontece? Aí eu estudei, fiz, né, tecnólogo em eletrônica, coisa e tal, e minha família, na realidade, eles queriam que eu fosse militar. Não, você vai estudar e coisa e tal, para fazer prova para militar e coisa e tal. Eu cheguei até a estudar, fiz o curso da Tamandaré, fiz tudo aquele... Mas, cara, não é isso. Não é isso que eu quero. Aí eu ia, né, pro Tamandaré, que eu estudava ali em Madureira. Tamandaré. E eu estudei em Tamandaré também. Tamandaré é concorrente do que eu estudei. Que eu estudei no Martins. Outro nível. No shopping tem tudo ali, ó. Cara, exatamente. Ligar? Exatamente. Rapaz, a nossa história... Por isso que eu tô te falando. É isso. Paralelo. Olha aí, que maneiro. Aí, vocês não são irmãos, filhos do mesmo pai. Olha os exames de DNA. Sim. Aí o que acontece? Aí eu cheguei e falei pra minha avó, poxa, eu quero estudar música. Mas... Tá bom. E minha avó sempre foi, né? Coração, né? Pô, a gente tava criação, falando de avó, né? Nem é. Aí criação, criou. Tá bom, meu filho. Então, quer estudar música? Então, faz o seguinte. Você estuda e tem que ser bom. Aí eu fui pra Vila Lobos. Estudar Vila Lobos, teoria musical e coisa Ramalho e tal. Ortigão. Ramalho Ortigão Estudei ali. lá. Na cidade, coisa e tal. Fiz ali. Depois eu fui estudar harmonia funcional, que era Musearte, que acho que é Guian Yes, depois que virou. Enfim, peguei, estudei com o Mindinho, né? Que depois a gente teve uma banda junto e coisa e tal, de rock e de instrumental. Aí eu falei assim, não, cara, é isso que eu quero. É a música. Uma banda de rock, gravei, a gente tentou várias gravadoras, aí veio o plano Colo, aí nada deu certo e coisa e tal. Eu falei assim, pô, cara, eu não vou desanimar não. Aí foi onde eu comecei com a questão... Música do Semeno. Se desta vez não deu certo, por que desesperar? Aí o que aconteceu? Aí eu falei assim, eu vi uma brecha muito grande na técnica. Aí eu falei assim, cara, eu vou aí. Ah, tá. Esse é o nicho. Isso. Pra também, né, exatamente. Não vou sair do que eu gosto, teoricamente, de arranjar e produzir, né? Estou ali tecnicamente, né? Aí eu falei assim, vou lá. Comecei. Aí pedi uma ajuda, na época, ao Cidinho, né, que era um técnico, que a gente gravava muito na época, coisa e tal. Pô, Cidinho, como é que é isso, coisa e tal? Ah, tu quer aprender mesmo? Então é isso. Começou a me dar uns toques, coisa e tal. Aí a gente gravando Transamérica, um estúdio já maior, que não era o 464, nem. Aí fui estudando daqui, pega dali, aí né, fui aprimorando. Até o ponto de... Um dia eu estava lá no 464 e um amigo me convidou para
pra ver uma gravação do Cláudio Claro. Aí, Cláudio Claro, cara, você já tem uma onda bacana, você já faz isso, tem uma cabeça legal, cara, vamos lá no Bennett comigo, fazer um negócio? E o Cláudio sempre, né, muito doido, né, assim, aquela, né, muito dinâmico, muito dinâmico, coisa e tal. Aí eu fui com ele, coisa e tal, eu falei assim, cara, aí eu falei assim, poxa, cara, eu tô aqui, evento de igreja e não era profissional. Sabe, aquela coisa... Meio arrastada. Ser meio arrastada. Aí eu falei, Cláudio, é isso e coisa... Aí fui trabalhar com o Cláudio Claro, cara. Trabalhar com o Cláudio Claro. Caramba. E foi lá que eu vi uma das primeiras vezes foi a galera do Novo Som, que eu acho que vocês fizeram alguma coisa lá no estúdio do Cláudio, foi o Mito, eu não me lembro. Não foi? CD de coração lá no estúdio. Era na casa dele, né? Sim, era na casa lá em Jacarepaguá. Exatamente. Aí fui trabalhar. A filhinha dele pequenininha. Exatamente. E daí aí o Carlson, conheci o Carlson lá e falou, cara, olha só, você, tem um lance legal, cara, você não quer trabalhar em tal estúdio, coisa e tal. Eu falei, eu quero. E sempre assim, querendo, né? Pode fazer um upgrade. Esse. Aí fui trabalhar lá no Estúdio Hit, que era no centro da cidade. Sim. Aí já era o Ayrton Bahia, que, cara, esse cara pra mim foi a minha grande virada de chave. Já tinha trabalhado com o pessoal do Secular, mas quando eu trabalhei com o Ayrton Bahia, cara, ele chegou e falou assim, cara, olha só, você tem um grande potencial, mas chega aqui que eu vou te dar os toques que você precisa ser lapidado. E o cara, velho, que maneiro, hein? Arrancou. Que bacana, exatamente, né, cara? O cara que tem essa perspectiva de ajudar, né, bicho? Sim, perfeito. De compartilhar os conhecimentos, né? E aí ele veio, cara, sempre me dando uns toques e coisa e tal, e eu fui, assim, sabe, sugando tudo, né, cara? O que ele falava, e tinha já o curso, produção, né? Produção fonográfica. Exatamente, lá que ele já tinha começado naquela época, acho que 95, 96. Ele falou assim, cara, faz o seguinte, fica aí, coisa e tal, ó. Então vê essa questão do curso também, porque eu quero... Aí eu falei assim, então eu vou ficar pra... Não, cara, você vai dar aula pros caras. Mas que isso? Não, cara, você já grava, você já tá em outro nível, cara. Começa aí, coisa e tal. Maneiro. E sempre dando os toques. Esse cara me ajudou muito, cara. Muito. E daí, cara, fui pra MK. Coordenador lá do curso de produção audiovisual lá na Estácio. Sim, não, cara. Não, eu fiz 2 períodos de produção fonográfica e tive aula com ele. Sensacional. Engraçado que meu filho também fez esse curso, né? Aqui na Estácio. Aí tem a apresentação, né? Cara, você já mexe com áudio, você já faz isso, já faz aquilo. Lógico, pra saber da turma, né? Da turma, coisa e tal. Aí o Felipe, né? Filho mais velho lá, não, assim, não, meu pai trabalha com isso. Aí, trabalha? Como é o nome do seu pai? É Edinho Cruz. Ele, Edinho? Não, rapaz, pô, seu pai é um grande. Aí começou, ele ficou, aí que ele ficou mais sem graça ainda, né, cara? E porque a turma toda... E coisa e tal. Mas assim, o Ayrton, cara, eu te digo que, cara, foi a grande virada de chave pra mim, assim, me tornar um profissional, assim, que eu sou hoje. Pegando essa ponte que você falou que o Ayrton passou isso pra você, né, de uma forma assim espontânea e tal. Agora, eu acho que essa vai ser uma sinuquinha de bico pros 2 amigos. Opa, vamos lá. É normal, é comum um técnico, a família dos técnicos, passar conhecimentos um pro outro? Olha aí, ó. Cara, olha só. Então, vamos... É normal... Então... não vem com... Não. A primeira pergunta, a resposta que depois você vai ter... Eu quero saber isso aí. Uma pergunta objetiva requer uma resposta objetiva. Senhor Pepe, senhor Edinho Cruz. É normal técnicos, engenheiros, técnicos, né? A galera que trabalha com isso, passar informações de conhecimento um pro outro? Sim ou não, Edinho? Não. Então pronto, agora vocês estão à vontade para falar. Agora ok. Não, porém... Exatamente. Não é o que eu pratico. Estão pensando que tudo aqui é café, aguinha e comida japonesa depois. Eu tenho uma experiência com eles. Porque o pessoal de casa vai fazer assim, para melhorar ainda mais, até dentro do meio evangélico, os irmãos não passam? Não passam. Não passam. E não vamos nem falar do fura-olho. Não vamos nem falar do fura-olho. Não, é outro episódio. Esse é outro episódio, é outro podcast, mas assim... Não é... Por quê? Não é... Eu não sei se é insegurança da pessoa em não querer transmitir, porque de repente pode perder aquela vaga ou aquele espaço. Eu nunca tive esse problema. Em passar ou em receber?
em passar e em receber. Bom. As duas coisas. A gente sempre aprende. A gente nunca sabe tudo. Uma vez eu ouvi assim, no dia que você acha que sabe tudo, já tem pelo menos uns 50 passando na tua frente. Então eu nunca vou deixar de... E aí, assim, com esse cara aqui, eu vivi uma experiência muito bacana. Eu já trabalhava na Aline e a gente foi fazer uma gravação em Mari, num teatro lá no interior de São Paulo, o pessoal do Roupa Nova estava produzindo e tal. E eu já estava, nesse tempo eu já estava fazendo PA lá na Aline. Mas quando você faz um PA para uma gravação ao vivo, o conceito é outro, né? Sim, você tem que ter um cuidado muito maior com vazamento, com essas coisas todas verdade. e tal. E eu não sei por que carga, eu não sei se foi a Jim que mixou ou de alguma forma ele ouviu alguma coisa dos vazamentos. Depois você me ligou. A gente ainda não tinha um contato tão próximo. E aí você me ligou e o Edinho é muito diretão. Assim, quem conhece o Edinho, o Edinho era aquele cara que... não sei. Não, pragmático. É sim, é não. Para. Ele, do nada, meu telefone tocou. Eu não tinha teu número na agenda, eu falei, ó, é o Edinho que tá falando, beleza? Tu sabe como que eu sou? Eu não sou de... Mas, ó, eu ouvi um negócio aqui, cara, eu gostei muito de... Parabéns pelo que você fez lá. E aí você me chamou pra fazer alguma coisa. Eu vou fazer um projeto, eu preciso de um técnico, eu quero que você vá comigo. E é muito importante, assim, até a gente abrir aqui, porque é o seguinte, quando você vai fazer uma gravação totalmente ao vivo, o som que o cara faz no PA é o som de público que você vai ter pra vida inteira. Sim. Se o cara fizer um som ruim no PA, ele acabou com o meu som de mixagem do ao vivo. Sim. Mas fala. Então, assim, com ele, e tudo, assim, a minha prática é mais no ao vivo, no show. Sim. E com ele eu aprendo muito, assim. E ele nunca se negou a mostrar ou... Dá uns bizus, né? Nunca. Já vi sessão aberta dele lá, eu tô fazendo isso. E assim, e eu também nunca tive dificuldade nenhuma. E eu me lembro que antigamente, porque eu não tenho esse problema. Eu me lembro que antigamente tinha uns eventos que aconteciam, Novo Som tocava e tal, e tinha uns eventos que iam vários artistas e tal. Eu sempre gostei de ficar, eu nunca fui ninguém, assim, ia assistir, mas eu me lembro de um fato que teve uma parada em Nova Iguaçu, um evento de rádio e tal, e Novo Som tocou, vários... E o Magno trabalha. Magno sempre foi envolvido. Magno, um excelente técnico, colega nosso. E aí, até técnico com a gente Novo... aqui. É isso aí. Você hoje eu tô de ciúme dele. Quero até mandar um abraço pro Magno. Muito obrigado por você não ter vindo. Eu tô aqui, vou comer o sushi, você não vai comer. Ó, Magno, você escapou, hein? Mas eu me lembro de ter chegado perto da house e ter chamado e feito uma pergunta e ele prontamente me respondeu. O Magno, sem... Legal. Isso daí me ajudou pra caramba, tipo assim... O cara é o técnico fazendo um show grandão. Chamei, o cara fez uma pergunta e ele me respondeu. Eu falei assim, isso daí serviu, me ajudou muito quando eu tava começando. Tipo assim, cara, o que a gente tem que transmitir. Então, eu nunca me neguei. O nosso amigo é bom, né? Muito bom. Tira um som ao vivo do Bicho, caramba, né? Magninho, beijo. Beijo, Mas a gente vai chamar, de repente eu vou fazer um outro desse, porque ele tava lá, até explicar, e brigadão também, porque você... já ia ser convidado no outro programa, mas eu já tinha falado, mas esteve conosco aqui, né? Que está conosco aqui, porque eu liguei de manhã. Magno me ligou de manhã, Magno mora em Búzios, até para explicar ao pessoal. E falou, cara, ele tinha um negócio na melodia, ele tá fazendo uns trabalhos na melodia, aí ele ia juntar, olha, beleza, quando eu sair e tal. E o lance da melodia caiu. Ele falou, cara, poxa, eu só vou para isso, só para fazer isso aí, pode ser outro dia? Eu falei, então beleza. Aí eu falei com o Edinho de manhã, eu falei, cara, acho que eu vou falar com o PP. E veio, mas Magno vai estar aqui, de repente eu chamo o Magno Cidinho, já uma outra dupla e tal, e outro negócio. Maneiro, que legal. Mas então, o Magno é muito bom, e quer dizer, e também teve essa atitude contigo, né? Essa liberdade, assim, essa atitude de não de reter chegar e conhecimento, falar, né, cara? Então, essa questão de passar ou não passar, talvez porque o Maírton já me moldou dessa forma. Professor por excelência. Né? E ele me falou uma coisa que até hoje não sai da minha cabeça. Alex, toda vez que você ensinar, você aprende novamente. Por quê? Porque a sua deficiência não é igual a dele. Ele vai entender um assunto de uma forma, então vai criar
opa, uma dúvida diferente. E você vai ter que fazer um caminho para poder explicar. Essa dúvida. Entendeu? E por mais que você saiba, se você vai dar uma aula, se você vai trocar, você vai voltar lá nos teus fundamentos. Exatamente. Ou então vai ter que procurar alguma coisa, vai ter que estudar. Então você está ensinando, mas também tá aprendendo. Tá Tá se atualizando cada vez mais. Isso, Né? com certeza. Aí o que acontece? Eu trouxe isso para dentro. Quem me conhece sabe, como ele falou. E eu não tenho muita paciência. Eu não sou bom para ensinar. Meu filho tá querendo aprender umas coisas de áudio. Eu falei, cara, olha só, eu vou te indicar um cara que é bom e... Às vezes é didática mesmo. Porque tem essa questão da didática, de você passar. Nem todo mundo que sabe passar. E eu sou muito prático. Sim. E eu falo o seguinte, cara, eu não tenho muita paciência. Então eu falo o seguinte, mas como é que você fez isso, coisa e tal, cara? Tá aqui a sessão. Tá aqui. Aí ele, cara, você vai me dar a tua sessão? Eu falei, qual o problema? É isso aí. Porque o que eu fiz aqui, eu pensei pra agora. Isso. E não vai ser a mesma coisa que eu vou fazer lá na frente. É lógico. Entendeu? Lógico. Então, assim, aí a gente chega aí que os técnicos, né? Hoje em dia, essa galera mimimi, cara, desculpa até falar, tem uma galera mimimi aí, cara, que tá fazendo som, cara. Não, olha só, eu vou fazer o meu, sabe? Porque eu não quero. Cara, acabou de tocar, apaga a cena da mesa, para o cara só não ficar lá. Coisa chula, cara. Coisa chula, porque o cara que é, assim, tem a segurança, como o PP falou, tem confiança. acabou, cara. Ele tem vai lá, confiança. mostra o trabalho dele, o outro vai no mesmo evento, mostra o seu trabalho e o cara, quem ganha? O evento. É isso aí. Né? Como gravação e tudo. Então, cara, E se- eu nunca fui assim. E se todo mundo for bom, todo mundo vai ser elogiado. Perfeito. Pô, cara, É caramba, isso. que equipe maneira. Olha, saiu fulano de Latão, entrou Beltrano, né? Boca bacana e tal. Isso acontece. E vou falar pra você que acontece dentro no meio dos músicos também, tá? Sim, sim. Falando de mim, né? Vocês estão falando mais da área técnica, mas isso acontece também pra caramba. Sabe? Imagino, acredito. É uma, A gente vê. É uma briga, né? Uma disputa. É uma disputa que eu falo, cara, engraçado, que me falam, eu não convivo, mas que falam que o meio popular, secular, não é assim. Não Ele é. men- Pelo menos é menos assim. Não é. Né? E não, chega a não ser. É literalmente, às vezes, ajudando o outro. Isso aí. Você vê as questões das participações, das citações. Cara, é impressionante. Eu, por exemplo, às vezes o Novo Som tá em festivais, né, que se toca com várias vezes, eu não me poupo em verificar que ainda não cantou e falar, ó, daqui a pouco, galera, tem Sim. fulano vindo aí, tal, pô, tem gente que nem pensar, não, eu vou falar o nome do outro que vai vir depois. Que isso? Sabe qual é o nome disso? Insegurança. Ah, insegurança. eu creio nisso também. Exatamente, insegurança, né? Edinho, experiências destacadas em gravação. Quem você pode, ou alguns que você pode citar que te surpreenderam em lance de gravações, com detalhes? Caramba, essa galera aqui, ela tem um perfil interessante. O exemplo que a gente estava conversando do GG lá das questões da bateria, você sabe? Quem você pode falar assim, essa galera aqui chega e toca rapidinho e grava rápido, é papum, não tem muita história. É uma galera que toca, né, e isso não é questão de competência, é questão de estilo, né, de cada um ter o seu estilo e tal. Às vezes eu acho que eu sou um cara muito pragmático também em estúdio. Gravo 2, 3 pistas, faço a minha edição e um abraço. Edinho, prazer, agora é contigo, tá? Chego depois para falar algum pitaco. Exemplo. Então, tem alguma coisa assim que você possa falar, cara, isso aqui é muito interessante, porque esse artista aqui, ele tem um perfil assim, ele grava assim, ou uma banda, alguma coisa. Quem? Alguém que grava mais rápido, alguém que grava com mais períodos e tal, mas Isso é uma sinuca de bico. Pra mim, vai falar de um e isso vai pra falar mim de outro. é Daqui a pouco os comentários Não, vão mas olha começar. só. Então, já vou começar por você. Por mim? Por Eita. você. Por quê? Porque você é um cara que, assim, além de ter a voz consolidada, isso é muito importante pra gente que trabalha, né? Você trabalha muito bem a interpretação. Sim. Chega, já sabe o que vai fazer. Não é aquela coisa, não, eu vou entrar no estúdio, caramba, deixa eu ouvir aqui pra eu sentir a música. Nada contra isso. Mas você já chega sabendo o que vai fazer. Então, isso pra gente que trabalha ali direto com gravação, isso é muito importante. Timbre, sabe, lindo, canta muito e coisa e tal. Gente, Ah, amigo não. é ótimo, tá Não, no teu podcast. mas é Isso é verdade, maravilhoso. mas é né? verdade. Mas, Alex, verdade, eu tô falando, eu não quero rasgar seda com ninguém, mas, cara, você é um desses caras. Quer ver outra que já chega sabendo o que vai fazer e é um tiro afinada pra caramba? Cassiane. Cara, a baixinha já chega,
É isso. Por quê? Talvez por estar muito tempo em estúdio, também vai se perdendo. Lógico, ou seja, gente, olha só. Vai tendo... Exatamente. Aquilo já não assusta. Então, o estúdio... Verdade. O estúdio é uma coisa mais fria, né? É diferente da sua... Como tem muita gente que pinta a insegurança. E tá ali, cara, e começa a pipocar. Tem muita gente que, cara, assim, grã também, que pipoca. Sabe? Né? Não vou falar nome, lógico. Não vou falar nome, mas assim, tem. São poucos. São poucos que chegam no estúdio e fazem. Eu acho que mais a galera, Alex, que vem talvez do método analógico. É isso que eu tava pensando. Das fitas. É isso exatamente. Você tinha fitas. poucas oportunidades. Senão a fita acabava, senão você tinha que cortar na gilete. Tem gente que não sabe. Hoje não, você grava uma Sem voz... contar que você alugava as fitas. Nem todo mundo tinha aquelas primeiras baterias com você alugava depois. Isso aí. Então, Hoje não, né? Hoje você grava uma palavra, dá pausa, fraciona, bota aqui, vai, puxa lá. Exatamente. Então, assim, o que acontece? As pessoas hoje, como tem muito artifício, tem muito... como é que eu posso dizer? Você tem muito aparato, elas se valem mais disso do que do próprio talento. Descansaram Sim, por em quê? cima da tecnologia, Tipo seria assim, isso? É isso. Coisa do tipo, como o Pepe falou. Não, vou cantar aqui, coisa e tal, isso, aquilo, outro. Não, tá bom. Assim, se a interpretação ficar legal, e for uma coisinha, às vezes, numa nota, beleza. Lógico. Mas o cara já entra no estúdio pensando nisso. Não, eu vou cantar Na aqui. edição resolve. O garoto resolve. Então, por quê? Porque muitos processos, Alex, isso é bom ser falado, muitos processos, ao longo do tempo, eles foram se perdendo. Entendeu? De gravação, de impressão. E a música, no meu ver, ela ficou muito fria. Você tá, né? Sim. Por quê? Porque você vê, antigamente você tinha 2 canais. O maestro tinha que resolver ali. Ao vivaço. Aí foi, praticamente, exatamente. né? Ó. Aí você foi aumentando, 2, 4 canais, foi te dando possibilidades. Isso. Hoje em dia, você consegue ser mais rápido, consegue, mas talvez você não tenha a mesma eficiência, eu digo, do produto final, que quando chega lá do outro lado, cara, caramba, eu senti isso aqui. O fato hoje em dia do cara tipo, gravar assim, nada contra de cada um gravar no seu. Você faz uma produção, aí manda pro baterista, manda pro guitarrista, ou seja, a coisa do tocar junto. Ali. Então, pelo menos a primeira base, né? É. A gente falava que era Batera, baixo, batera, E teclado de repente só pra dar uma umas harmonia, isso aí. harmônicas. É verdade. aí o que é acontece? verdade. Muitos produtores hoje que adotaram isso, pra mim eu chamo de sonoridade linear. Ficou aquela coisa legal de ouvir, ou seja, sabe, é aquela coisa que você ouve. Produto meio legal. enlatado ali, meio enlatado. Tá legal, mas, ou seja... A fórmula é essa e essa aqui que eu não vou fazer nada diferente. E não tem aquela coisa do sabe, do Coração. do coração. Sérgio Aquelas Rocha. produções Né? da Cassiane que sempre coração tem. batendo. Sérgio As produções lá da Cassiane, né? Tem o batera, baixo, Jairinho, teclado monta, Sidão e... Exato. Não, a galera inteira, Aquela- guitarra, todo isso aí, mundo. todo mundo. Ele até hoje, a gente acabou de gravar o projeto, né, que vai ser lançado da Cassiane, dessa forma. Ele Isso aí. bota a banda, porque é ali que pinta o clima. Às vezes o cara até... Tá escrito, Escreveu, mas pintou uma ideia mas boa. O cara, o cara fez uma Isso, produção aqui, lógico, né? lógico. É isso. Muita coisa. Então, eu acho que hoje em dia, acho que, cara, não sei, cara, tá engraçado o negócio. Pepe, me fala aqui uma coisa. Eu dei uma sinuquinha de bico que o Edinho, né, conseguiu, com seu talento, pegar lá o taco e botar a bola na caçapa e tal. A gente fala muito, até porque o Edinho contou uma coisa, né? Pelo que eu entendi, óbvio que com exceções, mas creio que a galera mais experi, você falou de mim e eu da Cassino, cara, a galera de mais de 30 anos de mercado, de música e tal. Pode ser que isso seja mais fácil e tal. Então, hoje em dia, a gente tem uma galera nova, lógico. Sim. A geração vai se renovando, a música vai se renovando, os estilos vão se renovando. E a gente tem ouvido... Eu tive o privilégio, é bom só para pontuar, eu tive o privilégio de também não só trabalhar na música especificamente, eu trabalhei na área artística administrativa. Eu fui diretor artístico da Rádio Melodia FM, na época em que a Rádio Melodia, ainda lá na Vila da Penha, né, lá no Bicão, na Avenida Meriti, e pude ali também
conhecia muita questão técnica de rádio, né? Eu amo rádio até hoje por isso, amo muito rádio. Tive programa de rádio na Melodia, que foi o Canções para Sempre. E aí fui pro microfone também. E vamos abrir um parênteses, que você, na realidade, você também mudou essa conotação de rádio também com algumas inserções que você ali, sabe, coisa de entrar ao vivo, de fazer isso. Você fez isso. Que bom, fico feliz de a gente ter porque conseguido isso. eu em 85, acho que 85, não. Em 89 eu produzi um garoto chamado Natanael, que estourou na época. A música Teu Futuro. Eu vi você lá, sabe? Dinâmico. Já era esse cara aí, dinâmico, falando. Mas é isso. Então, que bom. Então, eu tive essa experiência, né? E isso tudo você vai juntando, cara. Eu falo pros meus filhos, o que vocês devem falar também, né? Ah, mas poxa, eu brinco. Cara, qual foi o seu primeiro trabalho? Mas não tinha nada a ver com música e os outros. Tudo na vida você consegue depois juntar para te dar, né, elementos para que você... Hoje, quando eu vou pro palco, esteja numa igreja, esteja num palco maior, até desde quando eu era o... Quer tirar foto e tal, né? A comunicação e tal, né? Tipo assim. Aí eu quero perguntar ao PP. Então, lógico que a gente tem um estilo musical, eu estou há 36 anos, e a Cassiane também, e tantos outros, tal. Hoje a gente, o estilo que a gente teve aqui, né? Subida, linear, e nos mantivemos ali, agora com um público público fiel, né? A gente tem público fiel. Vou falar de mim. O Novo Som, ele tem um público extremamente fiel. A gente faz hoje todos os shows grandes e tal. E mesmo que a gente não tenha, às vezes, uma música já tocando ali naquele momento, a gente tem um trilhão, mas muitas músicas de sucesso e tal. Então você já tem um público. E aquilo foi passando de pai para filho e tal. Hoje a gente tem o worship. Né? E por que eu falei no negócio da rádio? Como eu trabalhei em rádio, até hoje eu tenho alguns amigos que ainda trabalham em rádio, permaneceram ali na rádio. E, cara, às vezes eu recebo uma ligação, cara, como é que você tá? Pô, quanto tempo aqui é o fulano da rádio tal de tal lugar? Como é que você... Pô, cara, ainda tá nisso aí, tá, Alex? E tal. Alex, tem uma coisa nova aí, cara, porque a minha grade aqui tá muito igual. Eu tô trabalhando de 7 da manhã até o horário do Brasil, 7 da noite. Cara, só muda os nomes, mas, pô, é o mesmo tipo de música. Tem alguma coisa, uma novidade, tal. Projeto Legado até deu uma... Sim. Né? A Marina veio com aquela ideia muito legal, tal. Então, como está, Pepe, hoje a música no seu conceito, aí musical. Aí eu já não quero técnico, não, Pepe. Eu quero um cara que também que é músico, que tá dentro do meio de música e ouve de tudo, e tá nos shows, tá nos eventos, é um cara conhecedor. Como é que bate isso? A gente sabe que o worship, ela tem uma linha ali mais... mais linear. Vou pegar, né? Mais linear. Diferente da nossa sonoridade e tal. Como é que isso bate quando você vai fazer o alvivaço lá, né? Como é que bate pro PP? Presta atenção, não é pro público que tá ouvindo e curte. Pro PP, como é que o PP sente isso? É uma sinuca de bico, porque eu sei que de repente você toca pra essa... Você trabalha pra essa galera também. Sim. Comedinho também trabalha. O cara vai chegar, vai gravar e a gente fazer. precisa... Mas, exatamente. E nada, volta a falar, quando eu falo isso, nada contra, parabéns, estão fazendo o trabalho assim, mas como é que isso bate como um cara que também já tem uma meia-idade, já escutou tantas coisas mais produzidas, né? Mais musicais, talvez. Mais musicais, Fala. Tá tudo muito nivelado, né? Eu quero ter sempre um olhar positivo do negócio. Sim. Como a gente estava falando antes, as igrejas hoje, elas estão crescendo, tem estrutura e tal, e precisa de gente tocando. O worship é simples, né? 3 acordes, você toca qualquer música. Né? Eu tenho uma certa visão também no que diz, tipo assim, o canto congregacional, falando da igreja, precisa ser o mais simples possível para que as pessoas possam ter o espaço do worship. Assim. Agora, da música como arte, a gente vê o Mito tocando. A gente vê o Cássio, que mora lá nos Estados Unidos hoje. Gilmar, vê o Castilhol tocando. Assim. No worship, talvez a gente não tenha tanto espaço.
Mas eu sinto falta. Parece que tá tudo muito nivelado. Todo mundo que faz a música que consuma, você tem que estar lá nessa linha. no nível. Não sei se aqui tá num nível. Parece que tá tudo muito comprimidão, assim, né? Isso. Você pega onda. Pegou o compressor e... exatamente. Eu tô fazendo a galera hoje do Preto no Branco, e eles têm uma linguagem um pouco diferente. Eles misturam muito os ritmos brasileiros, né? E é muito legal que eles conseguem criar músicas cristãs com os ritmos que são... Teve há pouco tempo, acho que Ron Kennedy teve no Brasil e tal, ele falou assim, poxa, eu esperava chegar no Brasil e ouvir mais a música da igreja tupiniquim, né? Eu queria ouvir os ritmos brasileiros. Eu sinto um pouco de falta, assim. Parece que tá tudo... A gente importa muita coisa e a gente tem muita qualidade. Tô falando isso dentro da música cristã mesmo, né? Sim. Eu acho que a gente poderia ter mais espaço para pessoas como o João Alexandre, que faz uma música assim, uma música popular sensacional, mais espaço para outros estilos, né? Deixa eu pontuar, até para ajudar, isso me faz lembrar. E não tô querendo ser saudosista, não. Tem muita gente nova que faz um trabalho muito bacana. O filho do Josué, pastor Josué Gonçalves, não, que é da Betânia, lá de Niterói. O filho dele é novo, deve ter uns 30 e poucos anos. Ele faz uma música brasileira, eu esqueci o nome dele. Ele era de uma banda chamada Crombie. E ele tem um trabalho, eu esqueci o nome. O cara faz um trabalho assim, sensacional. Assim. Tem um cara que hoje trafega muito bem sobre essa questão, o Baruch. O que o Baruch faz a música do Baruch é uma coisa assim, surreal e sensacional, muito bacana. Mas eu acho que foge um pouco do padrão instituído no mercado para o que o pessoal está querendo consumir e precisando consumir. Isso me faz lembrar, nos anos 70 aqui no Brasil, eu ainda era novinho, mas a gente acompanha, então a gente sabe a história, né? A gente vai lendo a história. Eu me lembro que para você fazer sucesso, você tinha que cantar em inglês. Né? Cantar em inglês. Então você tinha lá o Fábio Júnior, Ricardo Fegali, há tantos outros que criaram nomes... Michael né? Sullivan. O Sullivan, né? Tantos outros que criaram nomes, já tinha que ter lá os nomes americanizados e tal, para entrar no mercado de música, né? E isso até então veio tão forte, mercadologicamente falando, que enfraqueceu a galera que vinha lá, Gal, Caetano, Elis, né? Elis, essa galera que vinha numa coisa mais tupiniquim, mais brasileira, uma música popular brasileira, né? Hoje você pode falar que o worship ele também tá assim, ele se fechou e falou, ó, eu vou chegar, eu falo mercadologicamente, eu vou chegar aqui e eu vou botar todo mundo de lado, porque é isso que eu quero, isso é mais rápido, isso é mais fácil, isso eu já pego importado, eu não preciso produzir muito da minha cabeça, porque eu já pego importado, de repente boto pitaco e tal. E aí isso determinou pra galera, eu boto até o Novo Som, Oficina, a galera toda aí, tá? Que faz uma música muito mais trabalhada, né? Eu falo música com princípio, meio e fim, vamos botar, né, com alguns elementos. E isso, obviamente, que... Isso criou-se uma barreira na visão de vocês? É só isso aqui que entra no mercado? Então, o meu posicionamento e minha visão sobre o worship é o seguinte. É um estilo que veio, conquistou e vai ficar. Acabou. Ponto final. Tem o seu lugar. Sim. Tá? Mas eu acho que também aproveitando esse teu gancho, advindo disso aí, meio que engessou. Essa é a palavra certa. Engessou o mercado a tal ponto das pessoas só quererem ouvir aquilo e botar as outras coisas de lado. É o que eu falei. Exatamente. E achar, não... Meio que padronizou, né? Distanciou, né? Se não for isso, não é. Fechou aqui. Exatamente. Mas só que com o tempo, tudo que é muito repetitivo na questão de arranjo, produção e timbre cansa.
Satura. Você tá entendendo? O exemplo do cara falou, pô, Alex, de 7 da manhã às 19 horas só mudam os nomes, mas pô, tá tudo aqui, né? Foi o que o cara me falou. Exatamente, porque é uma fórmula. Essa fórmula que a galera faz e coisa e tal, ok, bacana e coisa e tal, mas não pode ditar uma regra, entendeu? Não pode ditar essa regra. Parece que assim, deu certo, aí vai todo mundo seguindo, querendo... Esses dias o Gustavo Mioto tava falando que a música sertaneja tá mais ou menos nesse... Não tem nada diferente. Tá, sim. Tá. É a mesma coisa. Ele até, por alguns lugares, foi criticado por levantar essa questão. Mas eu acho que o worship também tá assim... Tá nesse lance. Então, mas tem uns caras que são... eu acho que nessa questão de estilos, eles são meio desbravadores. Pelo seguinte, você falou da música sertaneja. Pra mim, um cara que mudou essa cena da música sertaneja foi o Dudu Borges. Que criou elementos, entendeu? Mas pra somar, porque era muito igual, mas fala. Isso aí. Não, mas é isso. E aí eles ocupam esse espaço, mercadologicamente falando. E aí para dar certo eu tenho que fazer uma harmonia mais simples, encher de rala, aquele ou é uma preguiçazinha para tentar produzir, para tentar roer um ossinho. Isso. Será que Alex, eu acho que hoje será que essas pessoas mais fácil? Então, mas será que elas têm talento para tocar músicas como a gente toca? Não. Como a gente toca? Não, de maneira nenhuma. Não é desmerecendo, mas não. É uma pergunta. Não, eu tô dizendo. Eu acho que alguns não. Muitos deles, eles às vezes se dói quando a gente fala uma questão. Cara, você sabe o que você tá tocando? Você sabe a harmonia que você tá fazendo? Você sabe... Pelo menos você sabe isso aí? É a tríade aberta, tríade fechada. Você sabe o que é isso? Ah, não. O cara compra um pedalzinho, uma guitarra, faz um acorde, o cara bota lá um Blue Sky. Poxa, eu já sou o cara. Não é assim. Não é assim. Mas enfim. Assim... Porque dá um resultado imediato, relativamente rápido. É imediato. Exatamente. Então, assim, tem gente que realmente não, mas também tem muita gente que sim, que sabe. Não, e faz. E talvez por precisar ter o resultado rápido, porque tem a ver com sustento, ele vai para aquele caminho. Mas acho que não é todo mundo, não. Mas tem a ver o seguinte, se você for analisar e você começar a desconstruir o que os caras fazem lá fora... Cara, é uma outra visão. Os caras lá fora, cara, você pega uma Hillsong, entendeu? Foi de igreja e coisa e tal. À medida do tempo que foi passando, os caras foram se profissionalizando. Não, sem dúvida. Pega uma Carry Job, pega um Elevation. Cara, outra parada. É outro lance, cara. É outro lance. Outra coisa. Por mais que tenham só aqueles elementos, aquela harmonia mais simples, mas a grandiosidade... Sim, é outra coisa. Então, os versos todos... Hoje, a gente está... trabalhando com muitos VS abertos. Até há pouco tempo atrás, o cara chegava com... Quando usava VS... LR. Um lado do iPhone clique. Saindo clique, outro lado a base toda junta e tal. A tecnologia tá chegando mais fácil, né? E as pessoas estão... Mas tá tudo muito, muito nivelado. E aí... Mas eu também acho que, assim... Não é só quem produz, mas quem consome também. Sim, então, porque eu acho que nasceram nisso. Quem está consumindo muito isso, nasceu nisso, tá? Eu acho que é por aí. Você falou uma coisa interessante, quem consome. É isso aí. Né? O nível de quem está consumindo então tá bom. Eu sou membro de uma igreja, como você também, profissional da mesma igreja. E eu não vou levar isso para nossa igreja especificamente, porque eu tô falando de igrejas. Mas também acontece na nossa igreja. Sim. Eu chego na igreja, hoje, eu tô lá. A molecada tá tocando e tal, maneiro. E eu nunca mais vi nas igrejas, em sua grande maioria, e inclusive na nossa igreja, posso falar aqui, tomara que tenha gente da igreja ouvindo, legal, convidarem para participar dos cultos, porque esquece show. Hoje, graças a Deus, a coisa tá tão profissional, a gente tem uma excelência no tocar, no profissionalismo, como músico, que a gente tem projetos da Secretaria de Cultura bancando a nossa vida. É isso aí. Entre aspas, e graças a Deus, tomara que o pessoal não me interprete mal, mas tudo bem. E graças a Deus a gente não depende mais das igrejas para sobreviver. Sim. Porque senão a gente estava mal, financeiramente falando, porque a gente vive de música. Porque eu não me lembro
a última vez que, vou falar da gente, que o Novo Som e alguns outros nesse perfil, oficina, foram com a igreja lá com a banda para cantar, para participar do culto. E não é nem questão de comportar financeiramente. As igrejas hoje, tem muitas grandes igrejas que comportariam, até porque o som já está lá instalado, né, e tal. E, obviamente, quando você trabalha com uma igreja, você trabalha de forma diferenciada, óbvio, porque também tem a questão ministerial. Mas as secretarias, as prefeituras nos mantêm ali fazendo shows grandes, enormes e tal. Mas eu não vejo mais a abertura nas igrejas disso. Eu não consigo ver mais o eu chegar na igreja e assistir, por exemplo, aquele trabalho que eu perguntei ao Paulinho. Poxa, Paulinho, acabou que esse projeto não saiu no DVD? Ele falou, tá com tudo, tá lá. Caramba, tem até que ver. Aquele projeto que a gente gravou lá, que eu até tive o privilégio de participar. Cara, um super show, um super espetáculo, com músicos pra caramba. Não precisa ir muito, não. O culto que na nossa igreja tem dos hinos. Cara, é uma grandiosidade de musical, de arranjos, de tocação, que você não tem mais. E as igrejas eu não vejo mais levar, eu não vejo mais convidar. Porque basta a minha banda aqui local, e aí os caras não... Pode até ter, mas acho que não tem talento, porque não são profissionais de música até, quer dizer, estão ali ajudando, né? Então tem ali uma limitação, porque o cara sai da segunda-feira, ele vai trabalhar no banco, ele vai ser gerente de alguma coisa, né? Ele vai ser outra coisa. Então ele tem ali. Mas eu não vejo mais essa abertura. E isso é uma coisa que me entristece. Por quê? Porque, poxa, a gente gosta de fazer os grandes eventos, pô, legal, superestrutura, hotel 5 estrelas, avião, legal. Pô, mas... Eu vou falar da minha essência, eu sou de essência de igreja, em que o Novo Som carregava, igual o Paulinho falou, muito legal. Caixa. E a gente carregava, porque a gente gostava de tocar nas igrejas. E essas portas, não vou falar que estão fechadas, mas elas diminuíram assim de uma forma absurda depois da inclusão do worship. Então, pode ser coincidência, eu posso estar equivocado? Posso, não sou dono da verdade aqui, nem da razão, nem quero ser, mas tô passando isso pra gente aqui, né, degustar. Será que isso tem a ver? Mesmo uma impressão minha. Não, eu acho... tirou literalmente espaço. Mas eu acho que ainda tem muito lugar que valoriza essa experiência. Até essa música mais clássica, Pepe? Clássica eu não sei. Ué, tocou? Essa música mais clássica? Clássica eu não sei. As Assembleias de Deus, eu vejo que tem isso. Tem umas igrejas, por exemplo, a igreja da Fernanda valoriza muito essa questão da música fora do worship. Sim. Eles têm lá um culto do músico. Na Advec tem uma coisa que acontece, tem uma coisa tocando aí, um alerta aí de... É o meu telefone aqui. Defesa Civil, Cidade do Rio, permanece no estágio 2, pancada de chuva até o fim da tarde hoje. Cara, olha aí, ó. Olha aí. Eu senti essa primeira vez que eu que maneiro, peraí, só um minutinho. Então foi de todo mundo, foi de todo mundo. Gente, que interessante, né? Que trabalho interessante. Olha, tecnologia aí. Eu nunca tinha... Parece filme de... Filme de... Como é que é? De catástrofe. Caramba, gente. Parabéns, prefeitura. É isso aí. Se quiser nos ajudar aqui... Mas eu não quero nem... Eu nem penso muito nesses que não dão essa oportunidade. Aí eu quero valorizar quem dá esse tipo de oportunidade. Falando dos músicos, assim. Tem uma coisa que acontece lá na Advec, que no momento do ofertório rola um instrumental. E ali o cara mostra a sua potencialidade. O talento, né? O talento. Foge um pouco dessa... padronização existente. Eu acho a Fernanda tem um culto, a igreja dos músicos, a IPAM tem um culto dos músicos, e todos os cultos que eles fazem têm uma musicalidade muito fora desse padrão, assim. É uma verdade, é uma coisa que realmente acontece. As origens não deveria ser assim. Eu acho que a gente deveria valorizar esse pessoal. Como eu falei, é tudo um somatório dessa questão de internet, das pessoas que hoje em dia consomem e distribuem, você vê, essa galera que consome o worship, cara, é o boca a boca primeiro, e daqui a pouco vai, pá. Então, assim, eles são mais dinâmicos do que a gente. Pronto, a palavra é essa. Então, por isso que talvez esteja propagado, enraizado, e esteja se enraizando mais nas igrejas, por causa dessa propagação tão rápida. Aí os pastores, não, uma garotada e coisa e tal, isso, aquilo, outro, vamos fazer. Vamos valorizar. Sim, vamos valorizar, que eu acho saudável, entendeu? É uma constatação, né? Perfeito. Meus queridos, olha só. Cara, olha só como é que, né? Quando você tá com dois caras assim,
O tempo passado. A gente já tá com 1h28. Que isso? Que isso, é de rápido. papo. Como é que Parece passa que passou rápido? E eu não gosto de passar o episódio de mais de 1h30, 1h40, porque senão fica enjoativo para quem vê, mas eu já quero deixar aqui o convite para os amigos, pra gente voltar aqui, porque o papo é para mais de quilômetro, como eu Sim. falo. Então, tipo assim, eu vou deixar algumas coisas que eu tinha até aqui para um posterior. Quem sabe a gente faça, vou até chamar de logo Magno, aí já vai. verdade. Faz a mesa aqui. Olha aí, ó. Sabe o que a gente pode fazer? Fazer como foi o que a gente fez Natal. A gente grava 3 horas e eu divido em 2 episódios. É isso aí. Que a Show. gente consegue, Vambora, né? Tipo vambora. assim. E tem um cara que eu acho legal também, pertinente você até convidar. Vamos falar. Ele vem do secular e hoje em dia ele tá fazendo bastante coisa no meu gospel, que é o Vitor Farias, que tem uma... Vamos marcar. Cara, vai ser muito legal Vamos marcar marcar. essa... Um técnico. Vamos marcar. galera. Aí o sushi vai chegar na hora, sem problema. Olha aí, ó. Alô, Coisa- iFood. Olha Vamos verificar aí a galera que tá Tá trabalhando trabalhando. pra vocês. hein? Entregando, hein? Quiseram dar uma pernada na, pernada na gente. Edinho, contatos para quem quiser contratar um dos melhores e mais consagrados técnicos que gravam todo mundo. E eu ousaria dizer que é um dos caras mais premiados no Brasil. Não, a gente nem Quantos falou dos Grammys Grammys. o cara não, a tem? gente, não, nem... Quantos discos de ouro? Aquelas Volta a coisas- falar que tem outros programas. Outro programa, Rapaz, porque isso eu daí preciso de eu coisa pra tô falar te do falando. programa do cara. Tá? Quantos? Fala pra mim. O quê? Quantos Grammys e quantos... Cara, Ei. peraí. São... Olha aí, peraí, te é falando, sensacional, né? São... Que isso. Eu acho que também são 20 anos como membro da academia. É. São 32 indicações e 7 estatuetas. Tá bom pra você? Meu Deus. Olha, e não é tão caro quanto você pensa. Liga pra ele. Não. 7 está... Ah, vou respeitar, hein? Que isso. Contato, pra quem quiser aí contratar o cara. Se você ouve aquele som do Novo Som, da Cassiane, da de Kleber Luga, a galera toda aí, você fala, caramba, eu quero esse som no meu projeto. Fala, Edinho. Cara, contato zap, né? 96458 35 21 código, né? 21 código. 96458 3502 ou pelas redes, né? Você isso. consegue Tem o Instagram. Instagram Mais arroba fácil, até que o pessoal vai lá. arroba TechEdinho Cruz, a gente manda lá um direct, né? Isso aí. E a gente- Arroba PP Peraí, Menezes. pra quem agora... Peraí, eu vou fazer o teu mexendo também. Vamos lá. O técnico das grandes multidões dos shows que você vê, Aline Barros e tantas outras aí. Novo Som não tem essa grana, mas Calma, vamos conseguir. nunca me chamaram. Então, Ô, tem que Magno, mandar matar o Magno. Sequestrar o Magno. Sequestrar o Magno. Magno não pode sair dali. Magno, O Magno- eu costumo falar o seguinte. Sabe quando o Magno trabalha com a gente? Sabe desde quando? Sabe qual foi o Muito. primeiro trabalho? 1992. Cara, Olha. é muito... 1992, Isso meu é irmão. muito legal. Lançamento do CD Passaporte, 92. Magno foi o que começou a trabalhar com a Cara, banda. o som dele é... E ele Magno já e tem novo todo som. um novo som Sim, É isso aí, é isso aí. Pode chegar sem cena gravada, pode chegar na Então, loja, vai... Pegando rapidamente esse gancho, o PP é um dos caras, né? Ele faz PA, né, monitor e coisa e tal. Mas quando ele tá no monitor, o que acontece? Cara, é um membro da banda. É lógico. Entendeu? Lógico. É meu amigo. O técnico, não, mas o técnico de monitor é importante pra Cara. caramba também, tá? Lógico. O cara do PA, teoricamente, vende o próximo show. Isso aí. Beleza? Isso. Mas, cara, se Lógico, o técnico do perfeito. monitor Verdade. não tiver ali uma interação com a banda, com todo mundo, não acontece. E esse cara aqui, não é porque eu estou na frente dele, não, né? é o cara. Exatamente. Puxa vida. Então você que quer contratar. Bom pra caramba. É. Você vai ter que fazer o Pix pra gente. Você Perfeito. que quer contratar um super técnico de PA, um super técnico de monitor para seu evento, para sua banda ou pro seu lançamento, fala, cara, eu quero som, aquele som da Aline Barros, caramba, aquele som de sei lá, Alex, quantos outros aí. você não está entendendo. Ah. Não só a questão de técnico, a empresa. Sim, Ixi, agora eu vou pagar teu almoço, hein? lógico. E mas a gente Sushi vai, é comigo. mas a gente vai Sushi é deixar. comigo. Ele vai falar os Sim, contatos. perfeito. Ele vai falar os contatos, né? Ele vai falar os contatos. Então, queira, por favor, entrar em contato com o PP como? Fala pra Bom, mim. E com a mais empresa. fácil é nos- E com a empresa, Isso aí. vai. Se você precisar de locar equipamento, Vamos lá, Ô, vamos começar. se precisar de um projeto pra Pontua sua aí, igreja. Pontua aí. pode nos procurar.
Precisa que a sua igreja tenha uma qualidade melhor no seu equipamento? Ó, chama a gente. @PEPE Menezes. Vai nas redes sociais, me procura, me adiciona, me manda um direct. Ou então no WhatsApp, que é 21 98867 4346. Mas me chama na rede. O que você precisar de equipamento, aí a gente tem uma empresa chamada PP Produções, e a gente atende algumas igrejas aqui no Rio, a gente faz os projetos de sonorização, Só isso. monta a equipe técnica para servir vocês lá. É um trabalho muito legal. Muito Sim, legal. pô, conheço. E desde da pandemia para cá, Se você quiser tirar um exemplozinho, você vai lá na Pedido do Recreio. tem umas igrejas aqui no Rio que a gente Tem algumas igrejas outras que você vai ver Comunidade lá o Batista do trabalho, Rio, Batista, não, Batista do sensacional. Pedrão, Sensacional. PIB do Recreio, Sensacional. PIB da Barra, PIB de Copacabana. A gente atende algumas igrejas aqui. E a gente também, da pandemia para cá, a gente intensificou o trabalho como locadora de equipamento. Alguns artistas viajam com nossos equipamentos, com nossos sistemas. A gente fornece muita coisa, às vezes, lá para MK. Esse Pix Alguns... cara. Midian Lima viaja com equipamento nosso, Juliane Souza, tem vários artistas que estão viajando. Se você precisar de equipamento para o seu evento e tal, procura a gente tá aí. Só isso, tá bom? Agora eles vão pagar para... Cara, sem palavras, sou amigo, sou fã, Verdade. sou parceiro profissional dos amigos, né? E se tenho a agradecer muita coisa que aconteceu comigo profissionalmente, artisticamente falando, agradeço aos amigos. Porque a galera, eu sei que a galera às vezes só nos vê, né? A gente é que aparece nos vídeos, a gente que fala nas rádios, a gente que, né, que tal. Mas esse espaço aqui eu fiz maior questão de abrir também para vocês, que são importantíssimos dentro do trabalho geral, tá, gente? Aproveitando esse gancho, eu já quero te agradecer. Por quê, meu parceiro? Não, por permitir que a gente Pô, fale da nossa vida, nossa experiência profissional. E as portas estão mais que abertas. Muito obrigado. Sou fã. Cara, e o espaço muito top, legal, cara. que bom, Muito vocês bom, gostaram. Alex. Parabéns. Parabéns. Quero te agradecer também, Alex. Você, assim, você é a referência para música cristã, referência para minha vida. Te via Que legal. quando o Novo Som estava tocando, estive lá como público, e a gente se encontrar na mesma igreja e ver você, quando sempre que passa fala com a É gente. um maior prazer. Pô, tem Esse que jeito você passar nessa última vez, acho que minha esposa estava perto, ela ficou olhando assim, aquele Alex, falou assim, ele é meu amigo, pô. Fala que ele é meu amigo. Mas lógico. O respeito, o carinho, o Rodrigo trabalhando com a gente lá O na filhão produção, é- assim, a gente... Filho Rodrigo tá lá trabalhando, lá servindo a igreja bem. Muito Ele legal, é assim, a é uma esposa honra dele. ter você como amigo, ter você como referência musical Obrigado, nesse tempo. cara. Muito obrigado. E por abrir esse espaço. Espaço pra gente. Espaço é de vocês, Tamo vamos ter junto. outros aí. Como eu falei, eu não gosto de passar muito tempo, porque às vezes fica enfadonho para quem escuta, aí o cara passa, não escuta e tal. A gente vai fazer, mas eu vou montar outros aí e tal. Meus amigos, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês, obrigado, né? A família de vocês. O Edinho trouxe a Nisso aí, que eu conheço também há bastante tempo. A tua família, né, Muito também. obrigado. As nossas igrejas respectivas aqui, Isso né? aí. Onde a gente está. Muito bom. Quero agradecer. E isso que você falou, Edinho, do estúdio. Toda essa montagem aqui não é de graça financeiramente, porque o pessoal merece, o pessoal também investe em muitas coisas legais aqui, então eu quero agradecer essa galera aqui, né? A Sbassen, a Teleeletrônica, o Sushi Rock, a Zerifo, mas quero agradecer também ao Brooklyn Produtora, que é onde a gente está aqui, eles também têm um trabalho muito legal de fotografia, tem um estúdio aqui à parte de Muito fotografia. bonito. Legal. Quero agradecer a Lava Barra Lavanderia, a Abradex, a Shuri e ao Amor de Mãe. Olha aí. Amor de Mãe mandou. Que Mandou isso pra aí, ó. vocês. Obrigado, Amor de mãe, personalizando tudo que vocês precisarem lá de personalização, camisetas, de repente Legal. pra tua equipe da Isso aí. técnica, Olha aí, já vou ser cliente, hein? Tá aqui. Então você vai levar pra casa aqui, depois você pode abrir, tá? Amor de Entra mãe, em contato lá com o Amor de Mãe. Edinho Obrigado, também, Amor de com Mãe. certeza, tá aqui pra você, meu querido. Tá? Negócio. Amor de mãe, tá aqui, ó, entregue, você fica me cobrando, tá aqui pros nossos também, convidados. Olha aqui, olha só. Olha aí, ó. Olha só. Olha só. Eu sou assim, eu ganho presente, eu já vou abrir. Mas é isso mesmo, olha como é cara, que vem, tomar aquele gente. cafezinho, ó. Isso é para os amigos levarem uma lembrança do Amor nosso, de mãe. Obrigado, hein? do nosso programa para vocês, né? Olha isso, hein? Zerado, hein? Que legal. bonito, hein? Não era aquele que Zerada. tava ali botar, não. É. Zerada. Obrigado, Alex. Obrigado. Higienizada, vendendo Obrigado. saquinho, tá? Olha, tem mimos aqui dentro, é isso. Obrigado, hein? Daqui a pouco eu vou fazer contato com ele. Laila, um beijo para você, obrigado pelo carinho. Gente, quero agradecer a você que esteve com a gente em mais um episódio comigo aqui, né? Mais um episódio com essa galera maravilhosa, com Andinho Cruz, com Pepe Menezes.
que falaram e que trocaram uma ideia bacana com a gente. Vamos ter outros. Aqui não é um programa só para especificamente artistas, né? Cantores, cantoras e bandas. A gente quer abrir para todo esse pessoal que a gente precisa, né? Porque fazem parte de todo um conglomerado para que a música final chegue até você, né? Para que o louvor chegue até você, para que o hino chegue até você, para que a música chegue até você de uma forma geral. A gente precisa desses caras aqui e são sensacionais, tanto em estúdio quanto no ao vivo. É fundamental, são fundamentais para que você ouça coisa de qualidade, o que a gente consegue reproduzir no estúdio. O Edinho vai lá e, com a sua habilidade, transforma isso na música final para você. O que a gente consegue reproduzir dentro do palco, o Pepe vai lá e aquele som de PA maravilhoso, ou o monitor que está nos ajudando, chega para você, tá? Então isso é muito legal. Entra né, vai lá também no perfil dos caras e fala, ó, que legal, pô, que bacana, poxa, fiquei feliz, de repente você vai virar um grande técnico aí, porque eu vi os caras, a experiência dos caras, né? Tem cursos aí, com certeza, depois a gente vai falar mais sobre isso. Então, que Deus abençoe vocês. Semana que vem a gente tem mais um episódio, né, aqui comigo, no Encontro Gospel com Alex Gonzaga, pelo meu canal de YouTube. Alex Gonzaga Oficial BR. Por favor, gente, vai lá, se inscreva. A gente já ultrapassou 25 mil inscritos. Legal. O pessoal pensa que paga para se inscrever, não paga, e tudo organicamente, né? Então, vai lá, se inscreva, ativem o sininho para que você, né, possa chegar aí mais pessoas, né? O pessoal, o YouTube entenda lá que você, tô ativando. Primeiro que você vai ficar sabendo das novidades do canal, né? E se você botar o curtir, aí o YouTube vai jogar o nosso programa para outras pessoas, ele vai entender que é um bom produto, né? E isso vai ser indicado para outras pessoas. Vai entrar lá no grupo de WhatsApp, manda o nosso link, olha que maneiro, pô, Edinho, Pepe, eu já vi esses caras trabalhando lá com a Aline, com não sei quem, com o Novo Som. Vai ser muito legal, tá bom? Semana que vem, então, a gente volta. Obrigado, Deus, por mais uma oportunidade. Mais uma vez, obrigado pro meu querido Brooklyn, a produtora audiovisual. Felipão, Isso aí. Amigo querido. hoje sozinho, coitado. Rapaz. Porque a gente trabalha com 3 pessoas, veio hoje sozinho aqui. O cara é bom, hein? Mas salvou o nosso. Ainda foi pegar o nosso sushi sashimi. Fabiano, obrigado. Ó, vamos comer agora aí, tá? Se você quer, ó, não esqueça, vai lá. Sushi Rock, melhor culinária japonesa do Rio de Janeiro. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Valeu demais.